Fala galera, Rafael Kutaiti da Prospect Pro. Estamos aqui na gravação do terceiro episódio do ProspectCast, o podcast da Prospect Pro. Estou com um convidado aqui muito fera hoje, então estou aqui com o meu sócio Daniel Pavanelli. Dani. Fala aí galera, tudo bem? Mantendo aí o compromisso da Prospect Pro de entregar conteúdo de relevância, conteúdo inteligente para você que é do ramo automotivo ou para você que é apaixonado por vendas, né? O nosso trabalho é justamente esse. E é um prazer estar aqui, o nosso convidado, ilustre convidado. Eu tenho uma bateria de perguntas para fazer para ele, né? Bom, antes da gente começar, vamos lembrar a audiência, quem está assistindo a gente, se cadastra lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Comenta esse vídeo, curte, compartilha, que você ajuda aí o YouTube a divulgar melhor esse vídeo para outras pessoas. E o convidado de hoje é muito fera, né, Dani? Muito fera, muito fera. Não, vai ser muito top, vai ser uma aula hoje sobre processo. Estou muito empolgado e antes da gente começar também eu quero falar dos nossos patrocinadores, né? Então esse podcast ele é patrocinado pelo AutoConf, que é um sistema para gestão de lojas multimarcas. Então você que é lojista, você que quer melhorar a gestão do estoque, avaliação, que você quer conseguir controlar melhor a questão financeira, ele tem gestor de leads, ele tem ali várias ferramentas de gestão para lojas multimarcas e para operação também concessionária de usados, né? Então se você é concessionário e tem um departamento de seminovos, o AutoConf tem várias soluções para gestão, para controle, e o mais legal de tudo do AutoConf é que foi desenvolvido por um lojista. Então é um lojista, que é o Rodrigo Belo, que é um cara fantástico, um abraço aí pro Belo, que tinha algumas dificuldades, algumas dores e decidiu montar um sistema, né, Dani? Exato, exatamente. É isso aí. E a gente tem também o patrocínio aqui da Gestalto Brasil, né, que é uma empresa de certificação com garantia para veículos seminovos. Então é a maior empresa aí de certificação e garantia. Você pode dar 1 ou até 2 anos de garantia. Você que é lojista, você que é concessionário, tem uma operação de usados, entre em contato com a Gestalto. A empresa é fantástica, ela vai gerenciar todo o pós-venda, toda a parte de garantia e você consegue ainda agregar valor na venda do seminovo, dando 1, 2 anos de garantia. E o mais legal de tudo, né, a gente fala muito de gestão de tempo no treinamento. O vendedor, em vez de ele gastar tempo ali resolvendo o BO, né? Ele pode prospectar, pode trabalhar o Instagram, né? Com certeza. E é menos dor de cabeça ali pro vendedor, né? Pro vendedor, pro gerente, pra loja. O que eu faço? Eu consigo conceder essa garantia ou até mesmo vender como uma garantia estendida e facilita muito o dia a dia da equipe de vendas, né? Exato. Perfeito. Vamos anunciar nosso convidado aqui? Bora que tem uma pancada de perguntas aqui para ele. Grande Ademar Guiotoco, muito obrigado pela participação. Prazer te receber aqui. É um cara que, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, um cara que tem aí quase 30 anos de experiência dentro da Toyota montadora. A gente se conheceu no comecinho da empresa, numa reunião lá. Sei que hoje você tem outras empresas, você vai falar um pouquinho da sua história. Então, muito obrigado aí pela participação, uma honra te receber aqui. E queria que você falasse um pouquinho aí para quem está assistindo a gente, quem é o Ademar, da tua experiência. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, meu amigo. Ok, muito obrigado, Rafael, né, a vocês. Bem, como fui apresentado, meu nome é Ademar Guiotoco, eu sou engenheiro mecânico automobilístico de formação. Fiquei 2 anos no Japão como pesquisador, entendendo um pouquinho mais de motores, a combustão interna. Aquele sonho de um engenheiro, né? Eu quero ser um engenheiro, quero engenheirar e eu quero trabalhar na área de motores. Fiquei 2 anos na Universidade de Kyushu. Voltando para cá, fiquei quase 4 anos dentro da General Motors, na parte de pesquisa e também desenvolvimento de motores. Aí sim, surgiu a oportunidade de entrar dentro da Toyota do Brasil. E dentro da Toyota exerci, né, atuei em várias áreas, inclusive fiquei 2 anos na matriz da Toyota para entender um pouquinho mais como é que eles pensam, como é que os japoneses trabalham, para que a gente possa realmente trabalhar mais em sintonia Brasil e Japão. Que bacana. Foram 29 anos na montadora? Sim, quase 29 anos dentro da Toyota e quase 4 anos dentro da General Motors do Brasil. E o Ademar é assim, ele é um cara extremamente humilde, mas esse daí é um dos responsáveis, né, para você que está assistindo aqui a gente, esse cara aqui é um dos responsáveis por ir lá até o Japão, conhecer melhor o processo da Toyota e, digamos assim, tropicalizar, né? Porque às vezes o que funciona num determinado país não funciona no outro, e ele teve justamente esse jogo de cintura de como é que eu faço um processo rodar aqui no Brasil, dentro da cultura do Brasil. Como é que eu trago ferramentas para utilizar aqui? É isso mesmo? É isso mesmo. Realmente foi, vamos dizer, foi um grande desafio, né? Faz quanto tempo que você saiu da Toyota? Já fazem alguns anos? Quase 3 anos. 3 anos. Isso, 2 anos e pouco, né? Então,
Saí já faz um tempinho, mas ainda continuo atuando com carros, né? Queria saber, e fala um pouquinho. com um novo desafio, né? Sim, fala um pouquinho aí, se eu sei que você montou outras empresas, conta aí pra galera o que você está fazendo agora, enfim, né, depois se quiser até divulgar aqui a tua empresa, o site, o Instagram, fica à vontade. Né? Ok, só voltando um pouquinho para a pergunta anterior, quais foram os principais desafios, né? Então, é claro que no início, quando eu assumi a área de treinamento de vendas de produto dentro da Toyota do Brasil, ok, Demar, você vai assumir treinamento e você vai ensinar a equipe de vendas a como apresentar o produto para os clientes. Bem, eu como engenheiro, a minha experiência é muito mais parte técnica. E aí sim, mas eles deram toda essa a preparação, realmente eu fui para o Japão para entender o PVT, que nós falamos de processo de vendas Toyota, quais são os passos, como é que nós temos que seguir, que processo que temos que seguir para poder realmente melhorar e ter vendas mais eficientes. Depois eu conto com mais detalhes sobre esses desafios todos. Mas depois que eu deixei a Toyota, eu abri uma empresa de, podemos dizer assim, de negócios de carros seminovos. Então é realmente um negócio de compra, né, venda, financiamento, compra de veículos, quer dizer, e como atender bem os clientes, né, de carros seminovos. Uma loja multimarcas em São Paulo. É uma loja de multimarcas que fica em São Paulo, chama-se HM Cars, né? Que fica no bairro da Moca. HM Cars. Daí como que é o Instagram da tua loja pra galera seguir lá? HM Cars. Arroba HM Cars. Isso. H de homem, M de Maria, Cars, Isso. em inglês. Bacana. E também, segue lá, hein? Isso. E também eu iniciei também um novo projeto também, que isso realmente vai de encontro aos meus princípios e valores, em termos de o que fazer com baterias de carros híbridos e elétricos. Então, esse também é um novo desafio, que tem uma história também até longa, que iniciou dentro da Toyota do Brasil. Quer dizer, uma das últimas atividades dentro da Toyota foi de que, Ademar, nós temos que ver uma empresa que dê a destinação correta para as baterias dos nossos carros híbridos. Até então, no fim da vida da bateria, ou quando apresentar qualquer problema na bateria, essas baterias eram enviadas para fora do Brasil, para dar uma destinação correta. Porque é um caminho sem volta, né? Os elétricos, os híbridos estão crescendo aí no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E aí o que vai ser feito com essas baterias? Né? Eu ouvi dizer, eu sei que você é especialista no assunto, você sabe muito de elétrico, de híbrido, então assim, eu queria saber, me falaram que o custo da bateria pode ser até maior do que do carro inteiro, é verdade isso? Fala um pouquinho, porque as pessoas não têm noção, né? Da dificuldade que é um descarte e do custo, do valor de uma bateria de um carro elétrico, né, Dani? Perfeito, exatamente. Ok. Só para deixar o pessoal muito mais tranquilo em relação a carros híbridos e elétricos, né? Como você disse, não tem volta. Cada vez mais, ano a ano, está aumentando exponencialmente a venda de veículos eletrificados. Entre eles, cara, temos o híbrido, temos o plug-in híbrido e temos os BEV, que são realmente 100% elétricos. E qual é a grande preocupação dos clientes na hora de comprar um carro elétrico ou até híbrido? Essa bateria aqui, depois de 10, 12, 15 anos, o que vai acontecer com essa bateria? Então, a Energy Source, a empresa que agora eu sou, né, sócio também, nós temos parceria, nós damos a destinação correta para essa bateria. Não é nenhuma destinação, nós iremos fazer uma reciclagem da bateria. 95% da bateria é reciclado. Isso significa que nós não vamos poluir o meio ambiente. Olha que importante isso, hein, Ademar? E aí você falou uma coisa importante, né? Você é um cara de sucesso, de alta performance, e você falou que você tem um propósito, que os seus princípios também retribuir um pouquinho o mundo, né? Porque você é um cara que tem um conhecimento, você conseguiu ter uma carreira brilhante dentro da Toyota, ter suas empresas, e você está preocupado aí com o mundo, com o meio ambiente, linkado com a tua experiência. Então isso é muito legal, né? Isso. E não é somente reciclagem. Né? Nós falamos de uma empresa de 3 R's. O primeiro R é de reparo. Então, deu problema na bateria, pode ser dentro da garantia ou fora do período da garantia, nós iremos fazer o diagnóstico da bateria e faremos o reparo da bateria. Eu até posso abrir aqui, nós já fizemos uma parceria com a Renault do Brasil. Todas as baterias dos veículos elétricos da Renault dando problema, difícil dar problema, mas se der problema, eles enviam para nós. Vocês vão fazer todo o reparo. Certificados homologados para a Renault França. Até. Que legal. Então nós faremos o quê? O diagnóstico da bateria, analisando o que tem essa bateria, fazemos o reparo, seguindo todo o procedimento da própria Renault, e faremos o reparo e enviamos novamente para a concessionária. Aí evita também uma troca, evita poluir mais o mundo, Sim. Isso é muito interessante. Módulos que não servem mais para a bateria motriz. O que nós fazemos? Vamos fazer a segunda vida, o reuso desses módulos. O que isso significa?
antes de fazer a reciclagem, vamos tirar o máximo proveito dessa bateria. Então nós temos o quê? Por exemplo, placas solares, você armazena energia nessa bateria, e ele funciona como um power bank, um no-break. Acabou a energia, por exemplo, de um escritório, essa bateria poderá o quê? Alimentar esse escritório. Ou durante a noite, você tem um carro elétrico, você chega à noite na sua casa, só espeta lá, ele carrega. Perfeito. Isso E Ademar, me diz uma coisa, a gente já ouviu falar um pouquinho no mercado, né? Tem até um corte aí no podcast desses da vida que fala o seguinte, não, carro elétrico já surgiu no Brasil, morreu, depois surgiu de novo, morreu, né? E aí? Qual que é a tua percepção? Carro elétrico dessa vez vai vingar? Você acha que é uma tecnologia, uma tendência que veio para ficar? Ou é só modinha e depois de um tempo vai cair? Olha, com certeza veio para ficar e não tem. Se você analisar os números, ano a ano, ele está quase que dobrando, triplicando o volume de vendas de carros eletrificados. E não é somente volume de vendas, mas sim, nós podemos dizer que está de encontro com o balanço dos carbonos, com a poluição do meio ambiente. Cada vez mais, o que está acontecendo com o aquecimento global? Combustível fóssil, por mais que se fale, ele vai poluir o meio ambiente. E no Brasil nós temos uma energia elétrica verde, limpa. Limpa, né? 70%, 80% é da hidrelétrica. Nós temos também eólica. Temos também, claro, painéis solares que podemos armazenar e depois ser utilizado à noite. Então, no Brasil, realmente, principalmente no Brasil, o mercado está aumentando cada vez mais, a consciência dos consumidores está aumentando cada vez mais em relação a carros híbridos e elétricos e não tem volta. Né? Então, e a estrutura, Ademar? Porque a gente vai ter que ter uma reestruturação, questão de pós-venda, né? De você ter todas as ferramentas, você ter todos os equipamentos para fazer essa manutenção. Então, vai demorar um tempo, até a questão de abastecimento, né, Dani? Você tem falado disso bastante. Você não tem muitos pontos de abastecimento, então, eu não sei, eu tive agora no NADA, né, no NADA Show 2023, em Dallas, Estados Unidos, eu vou todo ano lá para me atualizar, para me reciclar. E pelo que eu vi lá, essa questão de estrutura, eu não sei se nos próximos 10 anos, será que a gente vai ainda ter os híbridos, mas os 100% elétricos talvez demore um pouco mais, por essa questão de estrutura, do pós-venda, as ferramentas, equipamentos, questão de ponto de abastecimento. Você acha que nos próximos aí, sei lá, 10, 15 anos, é mais provável que os híbridos estejam fortes aqui no Brasil e os 100% elétricos demorem um pouco mais? Ou você acha que vem em conjunto? O que você enxerga nesse sentido? Ok. Em relação a BEVs, né, que eu falo que é de 100% elétrico, sim, ele tem um ritmo um pouquinho mais lento do que os híbridos, ou plug-in híbrido, né? Que é PHVE, né? Que são carros elétricos que você pode conectar na tomada e ter uma autonomia de 50 a 60 km, 100% elétrico, dependendo do modelo de veículo, e depois que acabou a bateria, você tem combustível para poder estar gerenciando. Eu vou te cortar para você rapidamente para você explicar para a galera qual que é a diferença de cada um, porque às vezes quem está assistindo a gente não sabe a diferença, o que é plug-in, o que é elétrico, o que é o elétrico, o que é o híbrido. Você pode dar uma breve explicação assim do que é cada um? Desculpa te interromper. Não, tranquilo, é importante que todo mundo também entenda, né? Temos o HVE, esse é o híbrido normal, ele tem um motor a combustão interna e tem um motor elétrico. E tem uma autonomia de 4 a 5 km somente elétrico. É mais específico para poder ajudar no dia a dia, no trânsito urbano. E não há necessidade de carregar na tomada. Okay? Então você põe combustível e ele vai gerenciando ora o motor elétrico, ora o motor a gasolina, para poder estar otimizando. Com a própria frenagem, o sistema de freio, ele consegue recarregar a bateria, é isso? Sim. Você está com uma bateria totalmente carregada. Ok? Parou no semáforo. Você pisou de leve no acelerador, você vai estar indo 100% elétrico, ok? Você não tem muita carga no acelerador. Não, mas eu preciso acelerar forte porque abriu o semáforo. O trânsito está aí. O trânsito está aí. Pisou forte, vai entrar motor a gasolina, a combustão interna, e o motor elétrico, os dois ajudam. E é um carro rápido. Tá? Mas é um carro, você falou, para o uso urbano. Eu posso usar esse carro híbrido para uma viagem de uma distância mais longa, 300 km, 400 km? Ótimo, tranquilo. Com gasolina, mas não... Sim, ele vai administrando, né? Sim. Mas como tem motor a combustão interna, ele pode porque 300, 400. O que eu vejo, né? A gente jogou algumas perguntas aí no ar no Instagram, né? Para ter uma ideia do mercado, o que as pessoas queriam perguntar. E uma das coisas que comentaram foi, cara, carro híbrido, carro elétrico, eu tenho esse problema de, puxa, eu vou parar para abastecer? Quanto tempo eu vou parar no meio de uma estrada? Imagina uma viagem, falei de 300, 400 quilômetros, né?
Imagina uma viagem dessa. Puxa, eu vou ter que parar e ficar lá 40, 50 minutos esperando o meu carro 100% elétrico reabastecer. Com o híbrido a gente não tem essa preocupação. Não tem essa preocupação. O híbrido normal, ele não há necessidade de recarregar a bateria, certo? E esse HEV que você falou, legal. E aí qual que é o próximo? Depois do próximo nós temos o PHVE, que é o plug-in, que é mais conhecido como plug-in. Plug-in, ele tem uma o uso carro da bem tomada. Interessante. Isso. Tem uma bateria um pouquinho mais potente, né, de lítio. Você carrega na tomada, ok, na sua casa. Em casa. Ok, tranquilo, você pode pôr um wallbox, você carrega ela. De manhã, ou uma tomada normal também, de 220 volts, você pode carregar. De manhã você está com o carro bateria totalmente carregada. O seu escritório está distante 30 km, por exemplo. Você vai 100% elétrico para o seu escritório. Chega no seu escritório, você conecta de novo na tomada, trabalha o dia todo, pega o seu carro, volta para sua casa. 100% elétrico. Você pode rodar um ano, vou dizer assim, um mês sem consumir uma gota de combustível. Mas vou viajar com esse carro, eu vou rodar 300 km. A autonomia de um plug-in é geralmente 40, 50, 60 km, dependendo do modelo. Bem, então se você rodou 60 km, vai começar a realmente consumir toda a bateria. Vai entrar, claro, combustão interna, vai virar um híbrido normal. Então você pode continuar rodando. Mas tirou o pé do acelerador, ele carrega a bateria novamente, ele vai estar gerenciando a carga. Ok? Esse é o plug-in. Depois nós temos o BEV. Esse sim é 100% elétrico. Não tem tanque de combustível, nem motor a combustão. Esse você tem que carregar na tomada. Já tem vários veículos bem modernos que em 30 minutos você carrega quase que 80% da bateria. Então, tudo bem, numa viagem, pode até ser que, dependendo do lugar que você vá, tenha alguma dificuldade. Né? Mas está cada vez mais sendo difundido, os locais para você recarregar a bateria talvez está sendo difundido cada vez mais. Eu vi, existem já aplicativos para isso, né? Onde você vai lá e você já identifica. Os pontos. Você coloca, eu vou sair daqui, vou para cá, e ele já diz onde tem ponto de reabastecimento elétrico. Tem vários aplicativos já que você já vê onde você pode recarregar a bateria do seu carro. Cara, que perfeito. E dependendo da potência, ele pode levar 30 minutos, 1 hora, 2 horas para recarregar a bateria. Quem tem medo, então, de comprar um carro elétrico ou híbrido, pode tirar esse medo da cabeça. Não precisa ter medo. Legal. E outro ponto principal que eu vejo que é bem importante também, carros seminovos elétricos, por exemplo. Depois de 10 anos de uso, puxa vida, e se a bateria pifar de um carro 100% elétrico, ou de um híbrido ou plug-in, qual o custo dessa bateria? Como você disse no início da nossa conversa aqui, né? É claro que uma bateria 100% elétrica, o custo dele realmente é um pouquinho salgado. É verdade isso que fala-se no mercado, que a bateria pode custar, assim, 70%, 60% do veículo, do valor do veículo? Ainda, por enquanto, sim. Ainda é caro. E você acha que os 100% elétricos, então, vai ser um pouco mais lento? Você acredita que nos próximos 10, 15 anos, porque está todo mundo falando tanto de elétrico e híbrido, você acha que é mais lento mesmo? A gente vai ter, por um período, híbrido, pelo menos o que eu vi nos Estados Unidos, eu acredito nisso. Por uns 10, 15 anos, depois a gente vai começar a ter... O que você acha desse tema? Talvez não leve tanto tempo. Já tem vários estudos que daqui 4, 5 anos, o preço de um carro a combustão e o preço de um elétrico vai estar sendo quase que equiparado. Hoje eu vejo da seguinte forma, uma das grandes barreiras ainda é o preço. Se você pegar um carro compacto, mais barato, elétrico, você vai pagar quase R$150 mil. Isso é fato. Então você vai pegar um carro popular, um carro compacto, elétrico, ou um carro, poderia até pegar um sedã, né? Já na categoria sedã é o mesmo valor. Mas um elétrico 100% e o outro, né, é combustão. Mas a tendência do mercado é, ao longo do tempo, esse preço do elétrico se equiparar ao... Equiparar o preço, né, de uma combustão. Agora fica uma questão no ar, né? A gente fala muito, nosso público aqui é concessionário, é lojista, e a grande dúvida que fica na cabeça deles, legal, você chegou com um carro seminovo aqui como troca e é um carro elétrico, como é que eu faço para avaliar? Porque hoje o nosso mercado sabe muito bem avaliar o carro que já existe, né, o motor a combustão, e aí fica, puxa, e aí, como é que eu faço para avaliar, para saber se a bateria está no momento de troca, se não está, se o carro está bom? Tem equipamentos que você analisa, né, a vida da bateria, né? Como o celular. Se você pegar um celular, você sabe, opa, está em 80% a vida útil é só entrar na configuração, você consegue enxergar isso. A vida útil da bateria. Mas aí sim que tem um ponto bem importante que eu estou entrando nesse segmento, a parte de reparo ou baterias recondicionadas.
Em vez de você pegar uma bateria, trocar uma... Ok, meu carro tem 12 anos de uso, infelizmente a bateria foi embora. A vida útil Caiu para 50%. caiu e você não consegue mais rodar muito com a bateria. Ok, nós trabalhamos agora numa parte de recondicionamento da bateria de carros híbridos e elétricos. O que isso significa? Significa que você vai ter um carro, uma bateria recondicionada com garantia, com custo bem menor. Isso ajuda muito também no valor de revenda, na precificação de um carro seminovo. Essa preocupação que eu tenho, puxa vida, eu tenho um carro elétrico, vou comprar um carro elétrico. Tem 12 anos, está com 200 mil quilômetros. E agora? Compro ou não compro? A vida útil está acabando. Porque a dúvida do nosso mercado é assim, como eu não conheço, não sei se vai dar certo ou não, eles jogam o preço lá embaixo. Só que numa dessa, eu perco às vezes a oportunidade de vender um carro zero, sendo que eu tenho um seminovo elétrico ou híbrido com capacidade de ser vendido num preço bacana. Isso mesmo. Tá, então, é uma forma de a gente agregar valor e valorizar mais os seminovos. E o nosso pós-vendas? Eu tenho um amigo que é mecânico numa oficina de uma concessionária, e ele fala para mim, cara, eu morro de medo, não quero mexer nesse negócio não. Carga elétrica lá, eu vou mexer ali, meter uma chave ali, eu corro o risco. O cara falou assim, eu tenho família para criar, cara. E aí? Sim. Como que fica a adequação do concessionário ou dos auto centers para lidar com algum tipo de manutenção, principalmente quando eu tenho que trocar a bateria? Ok. Um ponto que eu sempre que eu falo é o seguinte, para mexer com carro elétrico, tem que ter curso. Tem que fazer curso de segurança NR, tem que fazer cursos também de como operar, como lidar com um sistema elétrico ou de um veículo elétrico. As montadoras, claro que eles ministram treinamentos técnicos de como operar, como lidar com o carro elétrico. Até para trocar uma pastilha de freio ou qualquer outro serviço. Tem todo um passo a passo. É muito importante que você chegue Mas já existe uma NR hoje para falar sobre como trocar bateria? Tem procedimento da própria montadora. Procedimento da montadora, isso. Tá. Mas já logo vai ter normas bem mais regulamentadoras para isso. Nós temos norma de carro elétrico, especificações, mas nossa parte de serviço logo vai estar sendo... E na tua loja tem carro elétrico? Nós temos um híbrido. Ah, tem. Bacana. E tem uma boa aceitação. Tem, né? Legal. Você está empolgado em trabalhar com esse nicho dentro da tua loja? Muito. Não só da minha loja, mas também do segmento, do lidar com umas baterias, que realmente... Então a avaliação também, como o Daniel falou, vai ser muito bom a sua colocação, Dani. A gente vai ter que preparar os avaliadores, vai ter que ter talvez que nem você falou, um aparelho para medir. Isso. A avaliação de um elétrico, de um híbrido é totalmente diferente do que de um carro a combustão. Isso, é bem diferente. E também na manutenção também, o que não é assim tão complexo, você vai ter que ter ferramentas especiais, ok? Você tem que ter todas as ferramentas emborrachadas que suporte tensão alta, para que evite essa descarga, né? Que eu tenho família para criar, né? Você leva uma descarga de, né? Tua empresa é Energy Source. Energy Source. Vocês já dão treinamento nisso daí? Não. Oportunidade, hein, Ademar? Vamos fazer uma parceria com ele, Rafa. Oportunidade. Ó. Você treina a gente tecnicamente, a gente distribui para o mercado, eu acho que é nicho. Oportunidade é isso aí. É uma oportunidade. Nós somos uma empresa assim, que realmente nós estamos focados na parte de reparo da bateria ou remanufatura ou retrofit de uma bateria de carro híbrido ou elétrico, ok? De recondicionamento. Recondicionamento. E descarte também. Isso. Depois nós temos um outro setor de reuso, que é bem importante. Módulos que não servem mais para bateria motriz de veículo, nós iremos reaproveitar e montar um power bank. Que legal, hein? Para fazer o quê? Para poder usar como no breaks, para poder usar como... E tem tipo de isenção de imposto à empresa? Porque essa empresa vai ajudar a questão ambiental também, né? Sim. Então, eu não sei se existe isso. Eu sei que o elétrico, o híbrido, não tem, o IPVA é isento, né? Mas para empresas que vão... Depende do Estado, né? Ainda, depende do Estado não ainda. É ainda... Tem as normas, mas tem um desconto, tem algum diferencial. Se o carro for híbrido ou elétrico, eles têm um desconto São no IPVA. Paulo pode até chegar a isentar, né? 50% de desconto no IPVA em São Paulo, né? Tá. Mas aí isso depende de cada estado, né? Tem estado que quer incentivar um pouquinho mais, eles dão desconto, outros não fazem nada, né? Aí depende. Mas por enquanto ainda, né? Não tem um tema que assim, muito se fala no mercado, que é sobre processos em geral, né? Eu sei que você é especialista, você é fera nisso. Processo, opa, é familiar esse tema. Exatamente. E a gente implanta processos, né, na nossa consultoria, né, Dani? A gente atende hoje lojas multimarcas, concessionárias, Brasil inteiro, até fora do Brasil, a gente tem clientes na Argentina. Quando a gente entra para aplicar um treinamento, implantar um novo processo, uma metodologia, existe muita resistência, as pessoas ficam incomodadas, até porque tira da zona de conforto,
Você tem que passar por cima de várias crenças limitantes, como o mestre Daniel fala sempre nas palestras dele, né? Existem crenças, e aí o ser humano tem uma tendência natural a se incomodar. Pô, agora vem esse cara aí, esse Rafael aí, esse Daniel, vem esse Ademar aí, pô, esse cara aí, nunca, ele vender um carro, né? Esse Daniel esse Rafael já vendeu um carro, ele não sabe como é o meu dia a dia. Então existe uma resistência, um incômodo, quando você vem com um novo processo. E você, cara, que desenvolveu milhares de processos dentro da Toyota do Brasil durante quase 30 anos, né, teve uma experiência fora. Fala um pouquinho assim, primeiro eu queria que você falasse por que é tão importante a gente ter processos para tudo, né? Para avaliação, para compra, para venda, para responder um lead. Para troca de bateria. Para troca de bateria. Para fazer tudo, né? Então eu queria saber a importância de você trabalhar bem, você desenhar bem os processos da tua empresa, né? Que é um tema bem atual. Né? Por que é tão importante o processo, você ter isso muito claro? E o segundo, como é que você acha, que dica que você dá para o lojista, para o concessionário que está aqui, para os gerentes, que estão tentando implantar um processo, uma metodologia e tem resistência? Se for para trabalhar assim, tem vendedor que chega ameaçando, então eu vou embora. O gente fala, assim não dá para trabalhar. E chega até a ter um motim nas empresas, não é assim, Daniel? Não, se for para colocar esse processo aí que a Toyota ou que a Prospect pode estar trazendo, eu não quero mais. Então, por que é tão importante ter um processo bem estruturado e como lidar com resistência e com essas crenças, né? Porque o ser humano tem naturalmente... Opa, não, eu sempre trabalhei assim. Vai começar a bateria de pergunta aqui, porque... Vamos... Eu joguei para vocês terem uma ideia, eu joguei no Instagram e eu comecei a perguntar pro pessoal, falei, galera, quem quer saber sobre processos de vendas e tudo mais? E você sabe que tem aqueles caras que são apaixonados e defensores, e tem uma galera, como o Rafael falou, não quero saber, isso me atrapalha, isso não faz vender, né? A gente tem algumas crenças nesse sentido. Mas vamos lá, vamos jogar a pergunta do Rafa. E aí? Isso mesmo. Né? Olha, vou fazer uma pequena retrospectiva, né, de como é que foi esse desafio, né? No início... Ademar, nós temos uma pancada de perguntas para fazer aqui, ó. Sim, né? vou resumir bem. Vai lá, vai lá. É claro que para implementar qualquer processo... Por que é tão importante eu ter bem claro isso? Primeira coisa, por que o processo é fundamental? Está bem desenhado, bem estruturado? Porque hoje todo mundo fala, né, disso. Por que você é um cara que é especialista, que é referência nisso no Brasil? Ok, vamos lá, direto ao ponto. Processo. Por que o processo é importante? Você vai vender um carro. Você não vai atender somente um cliente. Eu vou vender um veículo X, eu vou atender, de repente, 10 clientes para esse veículo aqui. Você vai saber, em essência, você vai conseguir lembrar de todos os clientes, de que cada um falou, por exemplo, bem simples. O que é que o Daniel comentou desse carro? Se é a avaliação que está pendente, se é o financiamento que está pendente, se ele não gostou do tal equipamento do carro. Como é que você vai entender em que fase do processo de vendas está a negociação com o Daniel? E do Rafael, como é que está? Se você tiver somente 2 clientes, até que você pode até lembrar. Mas para você vender 10, 15 carros no mês, você vai atender quantos clientes? Taxa de fechamento pode ser 20%, 30%, 40%. Mas você vai ter que atender vários clientes. Se você não tiver um processo bem definido, bem claro, bem organizado, você vai se perder no meio do circuito. Então o processo veio para ajudar. Se a Toyota mesmo, a Toyota, tem um processo de vendas bem definido e tem também uma ferramenta para você poder estar fazendo o acompanhamento, preenchendo dados, para poder depois fazer, de repente, um feedback ou dar um retorno para o cliente. Eu sei que o Daniel veio aqui, viu Corolla, ele está negociando um usado dele, mas onde é que parou o processo? Olha, ele fez apresentamos o produto, explicamos todas as... A gente fala sempre da característica, benefício e vantagem. Né? Você não pode simplesmente falar tudo que tem no carro, motor 16 válvulas, 250 cavalos, mas e daí? Que tem 250 cavalos, tem torque de 50 quilos. O que isso vai trazer de benefício? Nós precisamos mostrar muito para os nossos clientes o benefício que essa característica vai dar para o cliente. Isso tem que ser apresentado com muito mais clareza. Isso agrega valor. E o valor do carro cai. Né? Não é preço. Então, se agrega valor. Mas se apresentou o produto, né? Daniel gostou do carro, priorizou. Tem a qualificação para entender necessidades, mas sim entendeu, gostou da segurança, tem todos os... atendeu bem os requisitos. E aí tem um processo que você vai estar imputando no sistema. Põe dados corretos. Não põe qualquer coisa. Porque isso depois, 2, 3 dias depois, você vai voltar. Eu preciso ligar para o Daniel. Onde é que está pendente? O valor do usado. Falou com o gerente, conversou, está entrando um cliente que quer comprar o carro do Daniel, então, de repente, dá para fazer um negócio. Eu tenho tudo
cadenciado toda a informação. E aí quando eu vou dar retorno, eu entro na ficha, eu sei em que pé que está, o que foi feito, fez test drive, gostou do carro, observação que o Daniel colocou, essa segurança, conforto desse carro aqui é muito bom, está aqui a observação do Daniel. Você tem tudo registrado. Isso ajuda muito. Um processo para gestão de carteira, do CRM, para que a gente possa ter informação, dados e possa tomar atitudes e ações em cima disso. Então o processo é um passo a passo, é um fluxograma do atendimento. Então pode ter um processo para trabalhar o CRM, para responder o lead, para avaliar o carro. Então tem processo para todas as áreas, né? E isso é um benefício. Eu falo isso, Ademar, porque quando eu era vendedor de carro, não tinha CRM no início, na concessionária que eu estava, não tinha um CRM. E eu registrava numa planilha Excel. E eu tinha um processo chegou o lead, um cliente, eu registrava lá nome, telefone, e-mail, veículo de interesse, data de aniversário, histórico. E o meu CRM era o Excel. E eu tinha um processo quando eu atendia um cliente para fazer a gestão da minha carteira. E eu fazia isso porque eu encarava isso como um benefício, uma ferramenta. Sim. E o que eu vejo no mercado é que hoje, normalmente a área de vendas, por exemplo, na parte de CRM, acha que o processo, o acompanhamento é um castigo. Pô, estão me auditando. Tudo, trava tudo, eu fico preso com isso aqui. Ou eu vendo o carro, eu sigo o processo. O que você quer que eu faça? Isso, cara, isso a gente ouve. Ou eu vendo o carro, eu sigo o processo. Nossa, cara, que muleta é essa que a gente ouve? Isso, né? isso Sabe o que me chama a atenção? É assim, eu já me deparei com vendedores que, por exemplo, tiveram a origem de venda de veículo dentro de uma concessionária Toyota e que depois foram para o mercado. Então eles falavam assim, puxa, olha como essa outra bandeira aqui é bagunçada. É dinâmico, é animal, só que E eu já tive exemplos de vendedores que começaram em outras bandeiras e depois foram para a Toyota e falaram, nossa, aqui é tudo engessado, né? Então, assim, essa percepção de, puxa, aqui eu tenho todo um processo para seguir, aqui eu não tenho processo, né? O retrabalho que gera, ou a perda de oportunidade que gera, você chegou já a mensurar de alguma forma isso, para ver o quanto um processo realmente entrega de resultado e o quanto a falta de um processo pode gerar de perda de dinheiro? O que nós analisamos muito é a pesquisa que nós fazemos com a parte de satisfação do cliente. Tá. Os que compraram e dos que não compraram. Então, realmente, para a Toyota, o que é importante? Vender carro? Ter lucro? O que está em cima de... Qual é o principal foco da Toyota? Qualidade, satisfação do cliente? Satisfação do cliente. A visão da Toyota é a seguinte, resumindo bem, oferecer aos nossos clientes a melhor experiência de compra, ok? Então nós temos que oferecer a melhor experiência de compra. Qualquer contato que nós tivermos, a concessionária tiver com o cliente, nós temos que superar a expectativa dele. Poxa vida, né? Eu nunca fui tratado dessa forma. Fui num evento, feirão. Caramba, você vai no feirão, aquele monte de gente e ninguém atende ninguém, fica procurando consultor de venda, se chama de consultor de venda, e é aquela bagunça, ninguém registra nada, e é aquela, né? Então, nós temos que surpreender o cliente, né? Ok. Então, a gente busca muito essa parte de, na visão, está todo mundo alinhado com a melhor experiência de compra. Depois, a melhor experiência de posse. Eu vendi meu carro, entreguei bem, meu filho, tchau. Ufa, peguei minha comissão, a concessionária teve o lucro dele, financiei, teve um retorno, vendi acessório, mas isso aqui foi bem na boa, peguei um usado e ainda ganhei dinheiro. Bem, ele só pensou nele. Ele foi embora, graças a Deus, foi embora. Agora eu já me livrei, já estou tranquilo, vou para o próximo. E aí, o que acontece? Aí é um grande erro. O cliente vai ficar com o seu produto, com o seu veículo, durante, não é um ano, não é um mês, 2 meses, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou até mais. Ok? Então, nesse período, temos que oferecer a melhor experiência de posse. Aí entra a área de pós-venda. Temos que ter um programa muito robusto para poder também atender bem. E também ter processo também para poder atender os clientes na área de pós-venda. E aí, fechando só a visão, depois que ele usou o carro por 3, 4 anos, o que vai acontecer com esse cliente? Geralmente, recompra. Ele vai trocar de carro. Olha, fui muito bem atendido em vendas. Poxa vida, eu dou nota 10, os caras são top. Muito bom, bem treinado, pessoal educado, conhece o produto, seguiu o processo. Quer dizer, ele não vai entender, o cliente não vai saber do processo, mas o consultor de vendas, ele conhece bem o processo, seguiu o processo, atendeu bem. Entregou na data, na hora prometida, tudo que ele pediu está ali, tudo certo. Perfeito, não foi mais complicação, certo? Mas nem isso acontece. Ok, pós-venda. Revisão de 10, revisão de 30, revisão de 40 mil, eles se ligaram antes,
consultando como é que está o seu carro, está tudo bem. Fui muito bem atendido na área de pós-venda para fidelizar o cliente. Está satisfeito com a área de pós-venda. E no momento da troca do usado dele para o novo, se nós falharmos, tudo isso vai por água abaixo. O Daniel, eu quero consolidar isso que o Ademar falou, porque é muito rico, eu acho que você já pegou também, porque já havia... Assim, fala-se muito, Ademar, hoje de experiência do cliente. Eu estava lá no congresso, no NAJ. Experiência do cliente. Mas você falou agora algo, galera, vocês têm que anotar, isso é uma aula. Existem algumas experiências do cliente. Tem a experiência de compra, de quando ele comprou o carro, como ele foi atendido. Eu tenho a experiência de uso, que você falou. De posse. De posse, obrigado. Experiência de posse, né? Que é como que foi a experiência enquanto ele estava durante 2, 3, 5 anos, não importa tempo. E depois tem a experiência de pós-vendas, que é a parte de oficina, de recompra e de fidelizar. Tem os dois, né? Tem a parte de oficina, de manutenção, não sei se está dentro, ou você está falando pós-venda, posse, né? Fidelizar. Posse é pós-venda. Pós-venda junto. Isso. Então, como é que foi a experiência dele do pós-vendas? É outra experiência e a terceira... A terceira é a parte de recompra. Então, são 3 experiências. 3. E a gente pode até abrir, quando fala experiência do cliente de comprar o carro, dá para até abrir, porque tem a experiência de quando ele mandou o lead, como é que ele foi atendido no digital, hoje, como é que foi a experiência no atendimento presencial, chegando na concessionária, como é que foi a experiência na entrega, tá? Eu tô criando isso agora com o que eu aprendi no semestre aqui. Entendeu, Dani? Então, nos Estados Unidos agora, por que eu tô linkando isso? E uma das palestras que eu assisti lá, eles falaram muito de você olhar a jornada digital, a jornada do cliente, no detalhe. Então, assim, fala-se muito, virou clichê, né? Experiência do cliente, encanto cliente, experiência do cliente. Mas espera aí, vamos olhar no detalhe. Né? São aonde eu estou falhando. O primeiro atendimento, o primeiro contato. Como que é a experiência do primeiro contato quando eu mando um lead? É rápido, é encantadora, tal. Se o cliente não agenda, então a gente tem algumas etapas. Quando ele chega na loja, como que é a experiência do atendimento presencial, test drive, abordagem, e depois na entrega, quando ele vem retirar. Né? Então, assim, são vários mini processos dentro de experiência, isso é muito rico. Pelo menos para mim, acho que dá pra gente... Fantástico, E eu acho que esses 3 pilares aqui, eles acabam englobando uma outra metodologia que eu conheço da Toyota, que eu gosto muito, que na verdade é o englobar isso tudo, é o One Toyota, né? É você olhar a experiência do cliente como um todo. Sim. Eu sou muito fã disso, porque hoje você vê outras bandeiras tendenciando para fazer isso. Mas, por exemplo, a Toyota foi a primeira a colocar o consultor técnico dentro do showroom, com mesas similares à mesa do vendedor. Então, assim, ok, eu comprei o carro com o Rafael, mas eu vou fazer a revisão com o Daniel e eles estão ali no mesmo showroom. Então, e a gente via muito assim, olha, o pós-vendas é lá, né? Quer passar para fazer a manutenção do teu carro, é ali sem o ar-condicionado, né? Tem várias coisas, eu fiquei aqui imaginando várias coisas. Vai lá, a gente tá aqui. O primeiro ponto aqui, né, que eu gostaria de colocar. Você vai numa concessionária, depois que comprou o carro, ok? Depois de 1 ano. Você entra no showroom de novos, certo? O consultor de vendas que te atendeu. Ô, Rafael, tudo bem? Tá, meu carro que faz revisão. Não é comigo. Não é comigo, nossa, cara. Pera. E acontece, né? Aqui não é Toyota, né? Aqui mas a oficina é lá, né? A oficina é lá, mas a revisão não é comigo. Tipo assim, você tá me atrapalhando, né? Me atrapalhando. Tá incomodando o vendedor. Eu falei, mas peraí, né? Isso aí é pro cliente, né? O que isso significa? Agora que você me vendeu, você não tá nem aí mais, né? Isso acontece com qualquer coisa. Você fala assim, puxa, não, até eu vender, o cara me ligava, cafezinho, chá e não sei o quê. Depois que eu fechei, puta, mas o cara nunca mais mudou a postura dele. Então, nós falamos se realmente o One Toyota, né? Até a implementação do One Toyota na rede foi feito aqui um treinamento gerente de vendas, gerente de pós-venda. Juntos, para entender qual é o direcionamento da empresa. Qualquer local que o cliente tenha contato, vendas, pós-venda, acessórios, não interessa. Ele tem que ser surpreendido. Nós temos que superar a expectativa. É uma concessionária só, né? Sim, não, tem uma nomenclatura que fala assim, o cliente de pós-vendas, esse cliente é de vendas, o cliente é da Toyota, da concessionária, não tem essa não, esse cliente aqui é de seguros, não, é o cliente da empresa. Aí não dá pra gente, isso é um gargalo, a gente tem feito treinamento nesse sentido, empresas pedindo pra gente
tentar fazer um tratamento para essa questão da sinergia dos departamentos, porque é um filme de terror, né? Assim, a gente vê cada coisa. Eu já vi vendedor sendo, às vezes, até mal educado. O cliente, meu amigo, acho que você não entendeu, a oficina é lá, eu vou atender um cliente, agora eu não posso falar com você. E dispensar o cara da mesa. Isso é um absurdo. E duro que esse cliente comprou com esse consultor. Nunca mais compra ali. Não compra. E quando a gente fala de resistências, a gente sabe que o ser humano tem, né? Você que é um cara que tem uma experiência vasta de implantação de processo, como é que era para você ou como que é para você quando você vinha com um processo novo, essa questão do vendedor, do gerente, falar, mas aqui não é assim, ou eu vendo o carro, eu sigo o processo, adorei essa fala, né? Que dicas que você dá, quais são as resistências que você encontra, como é que você lidava com essa, ou você lida até hoje com essa questão de resistência, do vendedor, do gerente, falar que você está atrapalhando, mas o processo no final vai ajudar. A gente sabe que isso acontece. Não na Toyota, né? Na Toyota não tem isso. Não tem isso. Só em outras montagens. Eu vou pegar seu gancho para falar um pouquinho da parte de recompra, ok? Aquela visão da empresa, né? Ok, melhor pensar de compra, posse e recompra, ok? Para implementar o processo de recompra, nós tivemos uma barreira bem interessante. Por quê? Na parte de recompra era o projeto de, ok, pessoal, depois de 5 anos, 3 anos, o cliente voltou para a concessionária. Nós temos que ter processo de avaliação de carros seminovos ou usados. O que a rede falou? Espera aí, Demar. Vocês mexem com usados, novos. Usados é com a gente. Ok? Então, vocês podem pôr processo para vender carros novos, mas para seminovo, a gente que lida. Eu falei, não. O cliente é da Toyota. Eu tenho aqui uma pesquisa, fizemos uma pesquisa, e quais são as principais insatisfações dos clientes no momento da troca, da recompra. Ele falou, falta de transparência. Eu não sei... Transparência no quê? Na avaliação? Na avaliação do seminovo dele. Eu não sei como é que vocês avaliam um carro. Ele simplesmente chamou um rapaz lá, ele falou, quanto é que vale um carro modelo tal, ano tal? Bateu? Não. Né? Fez revisão? Fez. Paga 40. Mas peraí. Qual o critério? Não viu o meu carro, não fez nada, não dirigiu, não avaliou, não fez nada. Simplesmente colocou o preço. Preço, eu não entendi. O meu carro vale 50 mil, ofereceram 35. Então a insatisfação era generalizada. Nós fizemos uma pesquisa para mostrar para a rede. E aí, né, nós fizemos o seguinte, eu fui para o Japão, fiquei lá uma semana para entender como que é a operação de um carro seminovo no Japão. Como que é a avaliação de um carro usado. Um consultor de vendas fica 3 a 4 dias fazendo treinamento de avaliação de carros usados. O vendedor, o consultor de vendas? Consultor de vendas. Ele mesmo que avalia? Sim. O cliente dele é fiel. Eu cuido de 50 clientes, meu cliente fiel. Eu sei da vida do cliente. Eu sei que ele é casado, eu sei que tem um filho de 15 anos, eu tenho filho de 18. Daqui a 3 anos ele vai formar. Eu sei como é que ele usa o carro. Ele vai trocar o carro a 3 anos ou 4 anos. Ele financia ou não financia. Eu sei como é que é a garagem de carro da casa dele. Eu conheço a vida dele. Eu sei o aniversário dele. Então ele liga. Então ele tem uma gestão em cima do cliente dele. É verdade que lá no Japão o consultor cuida de vendas e pós-vendas? Até quando o cliente vier fazer a revisão, ele fala com o próprio... Isso é fantástico, né, Demar? Porque cliente dele, ele tem relacionamento. Olha isso, galera. No Japão, na Toyota é isso, né? Um consultor, ele é consultor de vendas e pós-vendas. Então ele atende o cliente para vender o carro e na hora da revisão. Se ele tiver qualquer problema, ele fala com o consultor. Se ele tiver que agendar a revisão, ele fala com o consultor. Tem consultor que sim, tem consultor que não, mas em geral eles fazem isso. Muitas marcas e muitas empresas têm essa política. Sim. E isso é totalmente focado em gestão e fidelização de carteira. Sim, fidelização de carteira. Né? Você fideliza o cliente absurdamente assim, né, Daniel? Isso. Total, cara. Agora eu fico imaginando. Imagina se você chega aqui pro vendedor e fala assim, irmão, agora você vai cuidar do pós-vendas também. Eles vão adorar. Né? Vai adorar. É bem facinho, né? Rafael, 10, viu? Você foi 10, legal. Por que eu falei isso? Porque na hora da troca de um carro seminovo, usado dele para um novo, o consultor de vendas conhece o seu carro. Ele acompanhou a vida do seu carro. Ele sabe que o carro dele tem garagem, então ele sabe que está bem cuidado. Se foi batido. Se o cara faz a revisão direitinho, se não faz. A revisão está certa, tudo certo. Ele já tem isso na mão. Esse gancho eu não tinha ideia, fantástico. Quer dizer, ele já tem todo um conhecimento a respeito daquele cliente. Até para argumentar por que ele pagou aquilo. Fala assim, o senhor sabe que o pneu, né, eu ofereci aqui, deixa eu ver, o senhor não quis o pneu, tá. Eu vou ter que trocar o pneu, eu vou ter um gasto aqui de 4 mil. Então ele conhece. E aí tem um processo de avaliação.
Um passo a passo. Passo a passo. Ele sabe do estado do carro. E é o vendedor que faz ou tem um avaliador lá? O vendedor, olha isso, galera. O vendedor, em muitas empresas, não são todas, cuida de vendas, do pós-vendas e faz a avaliação. Você acha que isso fideliza o cliente, Dani? Cara, total. E o CRM, né? O cara mantém todo um CRM estruturado. O cliente vai procurar outra marca? Não. Está satisfeitíssimo com o atendimento. O consultor de venda sabe da vida do seu carro. Sabe da vida do cliente. Aí o filho formou, parabéns, seu filho formou engenharia, muito obrigado, muito parabéns, agora vamos um carro para ele, né? Vamos ver um carro para ele. Já? Não, eu fico assim, fascinado com isso tudo, porque, como eu falei, né, a Toyota foi a primeira a trazer o consultor técnico para dentro do showroom. E a gente viu outras ações também. Por exemplo, você falou agora do seminovo. Cara, quantas vezes a gente via algumas montadoras falando assim, cara, eu te vendo carro zero, mas o seminovo você se vira. E a Toyota foi a primeira a falar assim, olha, eu tenho aqui o seminovo certificado, olhando para quê? Para a experiência do cliente e para a rentabilidade da operação do concessionário. Isso. Porque nós falamos do seguinte também, né, que um cliente hoje, né, ele de repente não tem dinheiro para comprar um zero, mas ele vai nos seminovos Toyota, né, pega um certificado Toyota, carros usados certificados. Um carro que realmente, né, revisado com 200 e poucos itens, tem garantia, tem tudo. E ele vai receber um atendimento tão bom quanto de um carro zero. Vamos surpreender o cliente aqui. Até o processo de vendas é igual de vendas de novos. E quando ele for comprar um zero, você fidelizou esse cara. Fidelizou. Até entrega com tapetinho, com fita, porque ele vai falar, puxa, mas nunca entregaram um carro usado. Seminovo desse jeito. Seminovo desse jeito. Cara. O cara sai de lá com uma... Né? Ademar, eu já tô vendo aqui, já vi outra oportunidade de negócio, Rafa. Vamos levar o Ademar para fazer seminovos certificados Pega um grande grupo e fala assim, ó, seminovo certificado padrão Ademar. Não, se colocar o know-how desse cara aqui, dá para montar umas 20 empresas. Viu? E qual a dificuldade, né, que eu estou voltando para aquela pergunta que você fez, a dificuldade de implementar aqui no Brasil? Isso, um processo de avaliação. Né? Ademar, eu cheguei aqui para a equipe, vamos dizer, a associação, né, das distribuidoras Toyota. Vamos desenvolver um treinamento para avaliar carro usado. Vamos chamar a diretoria, vamos apresentar isso. Foi bem tranquilo. Os caras, não, mas 10, vamos embora, vamos fazer. 3 dias de treinamento aqui, tá? Chama todos os seus avaliadores aqui para São Paulo para fazer um curso. Foi tranquilo. Bem, vocês podem imaginar que não foi tão fácil. Não, só imagina assim, você já avaliou, a pergunta deve ter sido final, você já avaliou um carro, você já trabalhou de avaliador numa conta? Assim, a principal barreira, mas não dá tempo. Você não sabe como que é lá o ritmo da vida aqui, né? Não é assim. Bem, eu sei que realmente, claro, nós tivemos várias dificuldades, várias barreiras, vários desafios. Nós até montamos uma comitiva do Brasil, levamos para o Japão. Olha. Eles ficaram uma semana vivenciando lá no Japão. Participaram de um treinamento, né, de como avaliar o carro. 5 dias eles ficaram lá para avaliar o carro usado, como é que é o treinamento. Visitamos operações de carros usados no Japão, para que eles começassem a entender mais e caísse a ficha. Puxa vida, entendi. É importante. É claro que um treinamento de 5 dias, nós customizamos, tropicalizamos para 2 dias, alinhado com a rede, junto com a rede. Construímos a 4 mãos. Não é imposto. Mas sim, fizemos juntos. Fizemos juntos com a associação, nós montamos um grupo piloto e montamos o treinamento. E aí desenvolvemos... O pessoal da associação da Bradit, né, são fantásticos, né? Inclusive a gente tem uma parceria aí, fomos homologados há alguns anos, então um abraço aí pro PC. Lá pro Elber, né? Toda a galera, pro Paulo, então são grandes parceiros aí nossos também. E eu quero fazer, eu não sou de preparar perguntas antes, mas teve uma que, como esse cara é muito fantástico, então eu tive que me preparar para uma. Eu queria saber 2 ou 3 processos que você implantou na rede, como Toyota, que deu um resultado, assim, fantástico. Assim, 2 ou 3 cases. Você fala assim, a gente implantou, não sei nem se você pode, tá? Se você não puder, eu entendo. Sim. Mas se você pode abrir aqui pra gente, 1, 2, 3, falou, que teve um resultado muito, muito incrível, assim, que você implantou o processo, teve resistência no início, mas quando o negócio começou a rodar, ficou indiscutível. Os próprios resistentes falaram, olha, Ademar, preciso te agradecer. Eu não acreditei no começo, mas agora o resultado está aqui. Porque eu sei que tem muitos processos que geram resultado, e não sei se você pode citar alguns ou não. Tá? Eu vou comentar rapidamente sobre a avaliação de usados. Tá. Esse foi um dos últimos projetos e que realmente tive uma dificuldade muito grande
para desenvolver todo o processo e implementar na rede e depois colher o resultado. É claro que nós temos a parte de trading, né? A Sim. parte de captação de seminovas. Captação Né? tá. 70% dos nossos clientes, ou 75% dos nossos clientes, eles têm o quê? Um carro para dar de entrada. Né? Esse é dados, bem, estou falando aqui, mas são números, né, que geralmente o mercado também gira em torno disso, de carros novos. Que é a grande maioria. Grande né? maioria. Tem que estar preparado para isso, então. E para captar esses carros? Era abaixo. Né? 75% dos clientes já vinham com carro na negociação, mas a captura desses carros era baixa. A conversão de avaliações versus compras era baixa. Era baixa. Ou seja, o cliente acabava procurando o mercado, vendendo no mercado para poder comprar o carro zero. Acontecia até de... quanto é que você paga no meu carro? X. Vai numa Honda, numa concorrente, paga melhor do que a Toyota. Nossa. Por exemplo. Entendi. Já aconteceu isso também. Ok. E aí, claro que foi tudo um processo de 1 ano de desenvolvimento, de treinamento, implementação. Teve muita resistência? Imagina só você chamar 16 avaliadores de carros seminovos usados no mercado das concessionárias. Você tem 15 anos de experiência, eu tenho 20 anos de experiência avaliando o carro, tal, e chama eles numa sala. Pessoal, 2 dias de treinamento para aprender como avaliar o carro. Aí uns viram para o Ademar. Remoe o coração dentro do cara. Pai Nosso ao Vigário? Pô, eu avalio o carro há 20 anos. Padre rezar a missa? Um padre rezar a missa? Como assim, né? Peraí, Ademar, eu já sou calejado, eu só faço isso na minha vida. Aí eu perguntei, vocês já tiveram algum treinamento de como avaliar o carro usado? Aprendi na raça. E você? Tá bem. Um amigo meu, um colega me ensinou, foi na raça. Né? Tá legal. Vocês então ninguém precisa aqui de treinamento? Tá todo mundo já sabendo avaliar carro? Não, aqui nós já sabemos. Então pode ir embora, né? Você fez isso? Não. Então vocês podem ir embora? Tá tudo tranquilo? Né? Aquela, né? Aquele clima, né? Ok, então, só para a gente começar o treinamento, nós temos 5 carros lá fora, tá? Que eu quero que vocês avaliem do seu jeito. Vocês utilizem da ferramenta que vocês quiserem, o tempo que vocês quiserem, avalie para mim esses Quantos 5 eram? carros. 16 caras? E aí? Né? Agora Então, tô curioso. Então vamos lá. Aí você vai saber. Tá curioso? Deixa ele falar, então vai lá. Aí o pessoal vai lá, cada um com planchetinha, com papelzinho. Então lá aqui, ó, você tem que avaliar 3 carros, e você vai falar quanto vai pagar, vai comprar, não vai comprar, tal. E me passa Previsão aqui, de ó, gasto, avaliação, tudo padrão que eles fazem no dia a dia. Isso. Passa para mim. Tá bom. Aí foram lá. Geralmente leva 35 minutos a 40 minutos para avaliar o carro seminovo no Japão. Avaliar em 5 minutos. Né? Olhou, bateu o olho. Sou fera. Esse carro aqui. Tá. 5 minutos, 10 minutos, todo mundo com avaliação. Legal. Vamos voltar para a sala então, né? Vamos dar uma olhadinha na avaliação de vocês, né? Discrepância? Você falou que esse carro aqui, você falou que vai pagar tanto e o carro não teve nenhuma batida, não teve nada, né? Pois bem, você vai levar a sua concessionária para falência, tá? Porque esse carro que foi batido, afetou a estrutura, e você não conseguiu ver isso. Esse carro nem é para pegar na troca. Nem é para pegar. Esse carro É revenda. Esse carro aqui, tá. Você falou que bateu, não, esse carro aqui não teve nenhum acidente. Aí o pessoal de São Paulo, não, aqui em São Paulo tem supervisão, tem isso, que a gente não precisa se preocupar com isso. Né? Tem lugar aqui, não. Mas é só para mostrar para eles que, pessoal, vamos olhar com um olhar mais crítico, né? Vamos tentar entender como é que se avalia um carro. Qual é o processo. Pelo menos vão conhecer para poder ter o foco deles, para poder mostrar o processo. Porque realmente foi uma barreira muito grande para convencer a diretoria, os donos, e convencer depois os avaliadores. E depois como pôr isso em prática. Ou seja, os caras no jeitão, na vivência que eles têm, acabaram tendo muitos erros ali. Isso aí desenvolvemos o treinamento, o processo de como que avalia o carro. Desenvolvemos um software, uma ferramenta de como que avalia o carro. Teve dano na pintura? Tira foto. Isso aqui vai custar R$500 para reparar. Pneu? Mediu? Tem 1 milímetro de suco? Opa, já era, tem que trocar o pneu. Então, você compõe tudo isso e, no fim, tem um relatório que sai no sistema. E esse relatório tem que ser utilizado com o consultor de vendas ao apresentar o carro para o cliente. O preço que está sendo oferecido tem que ser mostrado através desse relatório. Por quê? Transparência. Nós temos aqui um procedimento, processo para avaliar seu carro. Ele pode até acompanhar o cliente junto com o avaliador. Né? Ele convida.
mas geralmente eles não querem. Mas você sabe, você mostra com total transparência de como foi feito a avaliação do seu carro. Por que você está pagando? Por que está pagando aquilo? Você vai ter que gastar isso, seu carro foi batido, abre o mercado para ele, olha quanto vende seu carro, olha, tá vendo, ó, você acha que vale tanto, mas ó, tá anunciado por tanto, por menos quilômetro. Então, eu sinto uma certa preguiça do mercado em argumentar, é mais fácil, paga tanto. Às vezes eu vendedor até falo, ó, se eu quiser vender fora, até melhor. Então, assim, mas isso não acontece no Brasil, isso aí só lá fora. Só lá fora, só isso. Então, se você souber usar a ferramenta, passar essa segurança, confiança para o cliente, tudo bem, ele não vai ficar 100% satisfeito, porque ele queria vender no Tabarafipe, essas coisas todas. Mas ele vai entender e vai aumentar muito mais a captação e a satisfação. E você mostra transparência para esse cliente. Isso. E, além disso, você fala para o cliente, se você quer vender, no particular eu vendo melhor, tá bom, mas você tem que anunciar, você tem que receber ligações de estranhos, você tem que receber estranho na sua casa ou algum lugar para mostrar o carro. Já gera um medo, né? Já gera dá uma dor de barriga. Se você vender, será que você vai receber? Ah, eu fiz uma TED e o cara leva o carro embora. Vai saber o que vai acontecer com essa TED. E depois, golpe, fraude. Ele compra o seu carro e não transfere. Vai ficar no teu nome. O risco, atropela alguém, multa, mata ou multa. Então, tem vários riscos que estão envolvidos. Aqui não. A gente está em um processo. Quanto custa correr esse risco? Ou melhor, ter a segurança de não correr esse risco. E conseguimos aumentar em 25% a 30%. 25% a 30% a captação. E quanto era, você não pode falar percentual, né? Eu não queria abrir. Mas olha que bacana, pessoal. Mas aumentou muito. 75% dos clientes Toyota tinham, né, normalmente tem um carro na troca. A captação, a conversão de avaliações versus compra era baixa. Implantando um processo, treinando a rede, né, você conseguiu melhorar em 25%, 30% a taxa de compra, de avaliação versus carros comprados. Isso. Então, assim, 25% a 30% é extremamente expressivo. E eu vou dizer, é um número objetivo que você tem para captação. Agora, e quantos clientes acabam indo embora da tua loja, não comprando, falar, eu vou vender no particular, e esse cara você não consegue trazer de volta, ou ele não volta sozinho? É porque já está insatisfeito. Porque o cara já não gostou ali de não fazer o negócio comigo, ele foi vender no mercado, o mercado foi lá, pagou, e ele sumiu. Quer dizer, eu acho que é muito maior esse número, porque, claro, não da captação, mas das oportunidades que eu perco por não comprar o veículo de forma correta. É uma dor que todo mundo já trocou de carro aqui, né? Um usado por um novo, ou usado por um usado. E a avaliação sempre dói. Você vê puxa vida, meu carro é conservado, está com 30 mil quilômetros, eu só usei um ano, eu só dirigi. E eles ofereceram um valor que, né? Ou seja, com processo de treinamento, você conseguiu melhorar 25% a 30%. Isso. Tem concessionários que melhorou até mais do que isso, né? Que eles realmente compraram. Tem algum outro case de processo implantado que teve algum resultado assim incrível que você possa abrir? Se não puder, fica tranquilo a gente entende aí a tua restrição. Nós podemos falar assim que a satisfação do cliente com o processo de vendas. Índice de satisfação do cliente. Nós temos uma parte de vendas e pós-venda. Famoso NPS. Isso. Ou Net Promoter também aqui, né? Então tudo isso, nós conseguimos um incremento muito grande. Com treinamento? Com processo, com acompanhamento e os clientes satisfeitos. Tudo que nós fazemos... Pode falar percentualmente quanto melhorou ou é sigilo? Isso eu prefiro... Tudo bem. Mas teve uma boa melhora, porque você veio com processo, você veio com treinamento e o índice de satisfação do cliente melhorou. E aí, naturalmente, a gente vai aumentar a fidelização dos clientes. Isso. Concorda comigo? Concordo. Total. Certo? Porque o que adianta você ter volume de vendas? A primeira venda você vendeu, mas e a segunda venda? E a terceira venda? Porque a Toyota sempre fala o seguinte, que nós temos que ter o cliente, não é para vender um carro. Eu não quero vender somente um carro para você, Rafael. Eu quero vender o segundo carro. Eu quero vender o terceiro carro. Você faz revisão aqui. Isso. E não é só isso também, não. Eu quero que você recomende para os seus amigos. Eu quero que você recomende para os seus parentes. Então, isso aí é grande. Tem cliente, no Nordeste principalmente, começou com uma venda. E depois de 4, 5 anos, vendeu para toda a família. Irmão, primos, amigos. Não, vai naquela concessionária aqui, olha. Que pessoal. É aquele modelo de você tornar o teu cliente um fã da marca, né? Isso. É aquele cliente que fala assim, cara, eu gosto de ir lá, eu vou lá porque lá eu me sinto bem, porque lá eu sou bem tratado, né? Sim. É o cliente que às vezes aparece algum tipo de oportunidade, mas ele fala, não, tô satisfeito, tô bem, não vou. Para você tornar um cliente um apóstolo, um fã da marca Toyota, não é simplesmente satisfazer eles, tem que
fazer algo Superar, a mais, o algo superar a a mais. expectativa dele, fazer um uau, né? Aí sim a gente vai... Né, Você falou uma coisa importante, satisfação. parece um detalhe, Daniel, fazer o atendimento UAU. Eu ouvi falar muito isso no congresso agora. O atendimento UAU é quando você faz gera uma experiência incrível. Que esse cara fala, nossa, eu nunca fui atendido assim. Isso. Ele fica impressionado. Então, e você, né, que é vendedor, que é gestor, que tem loja, a tua equipe tem um atendimento UAU para o cliente? Quando a gente fala atendimento UAU, é desde a resposta de um lead, até o atendimento presencial, até na hora de você avaliar o carro e mostrar para o cliente quanto vale o carro dele, até quando dá um problema no carro e você traz, aí você tem a Gestalto para ajudar se quiser também, mas como é que o teu vendedor recebe? Porque quem é sensitivo e entra numa loja, olha para a cara do vendedor, o vendedor já faz aquela cara, ixi Maria, B.O. Você acha que o cliente não percebe? Quem está assistindo a gente aqui ao vivo, você acha que ele percebe? E a gente precisa ter o atendimento UAU em todas as etapas da venda. Por isso que eu tenho que ter um processo de vendas bem estabelecido. Sim. E não estou falando aqui, a Prospect Pro pode ajudar, mas tem várias empresas que fazem. Você mesmo pode criar, né, o teu... Agora, a maioria das empresas não tem um processo, né? E quando você vem, às vezes, com um processo, as pessoas, existe uma cultura de eu sempre fiz assim. Né? Então, assim, deu certo. Tá dando certo. Não é isso, Dani? Exatamente. E aí eles não mudam, né? Eles não olham para frente nesse tom de mudança. E, cara, é essencial. É essencial. Porque a gente vê... É muito comum a gente chegar em lojas, em concessionárias, e a gente entrar e ver clientes, por exemplo, eu falo aqui com cara de interrogação, né? É aquele cliente que chega, nós sabemos o que é cada setor. Nós sabemos, ó, ali é a mesa do vendedor, ali é o pessoal do F&I, ali é o pessoal do pós-vendas. Nós temos isso muito bem dividido na nossa cabeça. Mas o cliente que chega, cara, para ele é uma loja só. Para ele é uma concessionária só. Isso. E eu vejo assim, esse cliente não é do meu setor, não quer comprar carro, ou não quer comprar acessório, o pessoal meio que deixa. E aí esse cliente fica lá com cara de interrogação. Sim. E um conceito... Desculpa, quer fazer um comentário? Eu tenho uma pergunta aqui já na... Sim, né? Vai lá. Só queria complementar até a fala do Rafael, na parte do UAU, né? Você falou, deu problema, deu BO. Deu BO no negócio. Nós falamos o seguinte, puxa vida, né? Ainda bem que deu esse BO e deu essa oportunidade que o cliente foi lá reclamar. Nossa, que é uma oportunidade de nós, puxa vida, o que nós podemos fazer para realmente fazer o quanto antes, corrigir esse problema. Que demais. Porque se você conseguir fazer rápido, corrigir, entender e reparar isso, ele vai ficar mais fã da sua marca ainda. Não, que incrível, Ademar. Eu vou consolidar isso que você falou, porque é muito rico. Tem duas formas de encarar, né, Dani? Então a gente pode falar, ai meu Deus, B.O., lá vem esse cara aqui. Eu vou sair para aquela outra fugir, porta. Se esconde, só me toma o telefone, né? E você trata o cliente mal não vou, isso não é problema meu. Ou eu posso agradecer o cliente, olha isso, Daniel. Obrigado. Agradecer, cara, seu Ademar, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de reparar o teu carro, faço questão de resolver o problema. Né? Então, assim, você, no pós-vendas, eu falo que o pós-vendas é o pré-vendas. Né? Porque pós-venda vende muito. Vende muito. Então, se você fizer um pós-vendas bem feito, você vai ter um cliente fidelizado. Então, você vai lá, atende esse cara, ajuda, agradece ele por ter te dado a oportunidade, porque ele podia simplesmente não voltar e tchau, lá nessa loja, nessa marca, não compro mais. Isso. E ele te deu a oportunidade. Aí você vai e atendimento UAU no pós-vendas. Né? Um grande abraço pro Benê da Gestalto, aí, nosso parceiro, representante fantástico. Ele é um cara que está fazendo um trabalho incrível aí nas multimarcas no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. E é uma oportunidade, quero te apresentar esse cara, que ele fala muito isso. Né? Tem um conceito japonês que é o Metanashi. Omotenashi. Omotenashi, que é o anfitrião, né? Que é o concessionário, quem vai receber o cliente ali, não importa do departamento se é um problema que ele quer comprar peça, mas ele tem que ser um anfitrião ali dentro, atender o cliente em todos os departamentos, não é isso, Ademar? O Omotenashi, vamos dizer assim, sumarizando mais, né? Para entender, né, pessoal? Algo que o cliente não está esperando. Fazer algo que o cliente não está esperando. Por exemplo, vou fazer um exemplo fora da concessionária. Por exemplo, você vai num supermercado, comprou peixe. Né? Aí o cliente está no caixa e ele tem que pegar o trem para ir embora. Então, o caixa vai colocar gelo seco em cima do seu peixe para entregar para você, para que o peixe não estrague no trajeto até a sua casa. O cliente não está esperando. Se fizer isso para você com gelo, 7 horas... Surpreende. Surpreendeu. Você comprou um livro numa livraria, deram uma sacola de papel, mas está chovendo. Ele pegou uma capa de plástico, encapou a sacola, o livro está na sacola,
para que não molhe o livro. Aí você fala assim, uau, você não está esperando isso. Então, algo que realmente faça... A gente se sentir acolhido. É um pouco daquele jeito do encantamento Disney, né? É a pessoa se sentir bem e ser surpreendida com algo positivo. Algo positivo. Até na entrega de um carro seminovo usado, né? Um carro pode ser de valor menor, mas se você conseguir realmente colocar uma fita, deixar bonito, um champanhe tudo bem, não é bebida, mas flor ou algo que ele goste na entrega de um carro seminovo, marca. Você fala, uau, caramba, nunca me entregaram um carro seminovo dessa forma. Entendi. Geralmente é assim, tá lá, ó, ali, ó, teu carro tá lá. Tá lá, tá sujo, tá mal cuidado, não tá preparado. Quer dizer... Mas essas coisas só acontecem quando você tem uma equipe preparada. Você tem que treinar, você tem que ter um time que realmente esteja alinhado com as premissas, no caso da montadora ou da empresa, do seu DNA. Então, o que eu vi muito lá nos Estados Unidos é que, às vezes, você tem lá missão, visão, valores, você tem lá uma premissa na tua empresa, mas na ponta não reflete isso. E só vai acontecer se você contratar certo, se você treinar, se você tiver... Então, assim, eu vi uma frase lá, eu quero até compartilhar com os amigos, que é assim, você vai gostar, Ademar. A experiência do teu cliente jamais vai melhorar enquanto você não melhorar a experiência dos seus clientes internos, dos seus colaboradores. Enquanto você não ter uma equipe feliz, treinada e alinhada com o teu conceito, a experiência do cliente não vai mudar. Sim, é um ponto que nós falamos bastante, né? Que você tem que ter colaboradores satisfeitos. Felizes. Delighted employees. Tem um programa no Japão para você deixar seu colaborador satisfeito, ter aquela vontade de trabalhar lá, se sentir bem trabalhando lá dentro. Então tem vários cases, vários assim, casos que falando de dono professor falando. Tem um nome para esse programa? Não. Tem só da parte de delight, uma parte de realmente de deixar os colaboradores felizes, né? E Ademar, a gente falou de processos, falamos de resultados. Nós aqui somos muito fãs de processos. Até medimos, né? Por exemplo, o Rafael fala sempre, cara, confirma o agendamento um dia antes. Certa vez a gente foi lá e mediu o agendamento, confirmação do agendamento um dia antes contra a não confirmação do agendamento um dia antes. E o que a gente percebeu? Aumento de 20% quando o vendedor confirma. Né? 20% do adiamento. No comparecimento do cliente dia antes. Isso é processo também. É processo. Então, a gente fala muito disso. É processo mandar a confirmação, é processo mandar o agendamento, é processo... Tem toda uma bateria de processos que eu tive a oportunidade de ver o Rafael trabalhando, copiar isso, transformar isso no nosso processo interno hoje. Quero aproveitar e fazer até um comentário sobre esse tema, porque o Daniel é um cara visionário que há 8 anos atrás conseguiu pegar o que eu fazia e criar um processo, Ademar. Então ele pegou o meu passo a passo de como responder um lead, como prospectar um cliente, como trabalhar a carteira, gestão de carteira, fazer um follow-up, acompanhar esse cara. Ele foi escrevendo, ele via eu fazendo isso na prática. Então você fala com bastante entusiasmo. Entusiasmo, né? Olha, ele confirma o agendamento um dia antes. E o Daniel conseguiu desenhar um processo que é um grande desafio. Então parabéns aí, porque com certeza sem isso a empresa não estaria onde está. Não é para qualquer um pegar o formato que um vendedor trabalha e fazer um processo, um roteiro de implantação. Porque quando você estuda, você vê, é uma coisa. Quando você vê alguém que já faz, escrever aquilo é muito desafiador. Né? Então, parabéns aí, sem isso, acho que a gente não estaria hoje atendendo o Brasil inteiro em 24 estados. Com certeza, com certeza. Legal, porque tudo que... Se você não tiver processo escrito, né, tiver só na cabeça... O negócio desanda. Aí a gente falou um monte de processos, a gente falou de um monte de coisas, esquecemos de uma peça-chave dentro disso tudo. Não é? Kaizen. O líder Kaizen. Cara, eu falo assim, é fundamental. Não necessariamente com esse nome, mas assim, uma pessoa dentro de um concessionário, de um grupo, responsável de fato em falar assim, olha, essa pessoa tem a responsabilidade de manter esses processos todos. Mas, Dani, só para esclarecer para quem está assistindo, desculpa te cortar, tem lojista, tem vendedor, e aí o que é líder Kaizen? Só para a galera saber, né? Porque para vocês aqui que são de processo, eu sei o que é, mas para quem é um lojista, porque assim, eu conheço loja, eu não vou citar de novo, tem loja multimarca, tem empresa que tem esse, não é só para concessionária. Você falou, importante é concessionária. Isso é para qualquer empresa, né, Ademar? Então, o que é esse conceito Kaizen, né? O que faz um líder Kaizen? Acho que é legal vocês
vocês explicarem pra galera aí, né? Vou dar o portão. É, isso que eu Eu ia tô falar, com o mestre aqui, eu não vou nem me arriscar. Mas será que ele sabe o que é Kaizen? Eu acho que ele sabe, hein? Deve ter uma noção. Deve ter uma noção. Kaizen. O que é Kaizen? Bem, pessoal, para fazer Kaizen, tem que ter processo. Se você não tiver Kaizen, não tem como fazer processo. Ok? Então, líder Kaizen, o que significa? Kaizen significa melhoria contínua. A Toyota fala, nada está perfeito que não possa ser melhorado. Dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Então, o líder Kaizen é um líder que vai estar, claro, o primeiro ponto é fazer com que o processo seja implementado, seja seguido dentro de uma concessionária. Isso pode ser dentro da área de serviço pós-venda ou também na área de vendas. Então tem que ter essa pessoa que está monitorando todo o trabalho da equipe, para que realmente nós tenhamos aqui um relatório no final do mês ou semanal, acompanhando, monitorando tudo em termos de informações. Então o líder Kaizen numa empresa é o profissional responsável em garantir que o processo está sendo seguido, em monitorar os indicadores e esse conceito da melhoria contínua que eu adoro. Tem gente que fala assim, pô, Rafael, mas você não está indo super bem tua empresa, cara, você não para. Por que você vai pro NJ todo ano? Vai de novo pro congresso, mas você tá aqui, você tá brigando com o Daniel por causa disso aqui, cara, olha o teu resultado. E eu e o Daniel, a gente tem um conceito, grato sempre, Ademar, conformado nunca. A gente chama isso de inconformismo positivo. E às vezes a gente vai implantar processo fazendo treinamento, às vezes você já deve ter ouvido muito isso, Ademar. Mas olha o meu resultado, eu sou líder em ticket médio aqui em minha oficina, é o meu melhor do Brasil. Mas o meu volume de vendas é tanto. E eu não estou olhando quanto você está vendendo, eu estou olhando quanto você está perdendo. Então, tem dinheiro na mesa. Se você tiver... E aí, Ademar, eu quero entrar num tema, não vai dar tempo, a conversa está muito boa daí. Mas assim, entra na questão do ego. Porque o cara que tem performance, ele acha que tá tudo certo, que não pode vir a montadora, uma empresa melhorar. E aí eu vou ter que falar de novo, cara. Rodrigo Dani, que é um cara visionário, um abraço aí, que é meu amigo, meu parceiro. Ele é um cara de alta performance, ele tem 10 lojas em Santa Catarina. Ele vende 150, 170 carros por mês. E ele não está conformado, ele sabe que dá para melhorar. Né? Então, assim, eu vejo empresas que têm esse conceito e estão buscando o próximo nível. Ele poderia falar assim, cara, eu estou vendendo, quem que é a prospect para vir falar? Eu estou vendendo 170 carros, 150 carros por mês. Então, isso entra só para concluir no ego do empresário, do diretor. O cara fala, mas eu sou a concessionária tal, eu sou a loja tal, e o meu resultado é esse, eu não preciso. Outro cara também que tem isso é o Rodrigo Belo, grande abraço pro Belo, aí o criador do AutoConf, o cara visionário, que eu também sou fã, ele está sempre buscando uma melhoria, e isso é totalmente saudável. Né? E não é uma coisa de você estar falando que você é ruim. Né? Pô, o Prospect Pro tá tendo um resultado, a gente tá bem, mas tem um monte de coisa para melhorar. E se a gente tiver a humildade, deixar o ego de lado, falar, cara, eu acabo uma palestra, primeira coisa que eu falo para você, Daniel. Cara, como é que foi? O que eu posso melhorar? Me dá um feedback. Dá um feedback. É isso aí. Então, assim, você ouvir, porque aí você vai conseguir ver onde você está deixando dinheiro na mesa. Faz sentido isso, gente? Não, total. Uma frase que o Rodrigo lá da NIC comentou comigo ontem, eu estava lá em Joinville com ele, e ele falou assim, quer piorar? Para de melhorar. Né? Nós podemos até fazer uma pequena uma comparação com uma escada rolante que está descendo. Né? Se você quiser cair, fica numa escada rolante que está descendo, parado. Você vai cair. Para você manter, tem que fazer alguma coisa. Para poder ascender, tem que fazer muito mais. Sim. E tem gente que fica ofendido. Pô, mas você está falando, então você está jogando meu trabalho no lixo? Não, parabéns, cara. Você vende 150 carros, mas você pode vender 200. Isso. Não é isso? Isso. Mas a maioria de satisfação é bom, mas pode melhorar. Mas dá para melhorar. 100%. Dá para melhorar. O que você pode melhorar, né? Até nós falamos bastante quando tem encontro com as concessionárias, né? O que você fez hoje para melhorar a sua operação? Nossa, nota essa daí. Uma coisa que você fez hoje para poder... Né? O que você fez hoje para melhorar? Cadê a Kaizen que você fez? O que você fez para superar a expectativa do cliente? Uau, que você fez hoje? Me fala. Você pensou? Ou você está fazendo tudo mecânico e... Né? Você está sempre pensando em melhoria. Mais de 1 milhão de melhorias Kaizen são implementadas nas fábricas da Toyota no mundo. 1 milhão. Ainda hoje? Ainda hoje. Porque o sistema Toyota de produção foi um divisor de águas ali para a indústria, né? Sim. Isso daí foi levado, eu sei que começou no ramo automotivo e dali se expandiu para toda a indústria e
entrou no ensina ramo de todo mundo serviço. sobre o TPS. É. Na área de pós-venda da Toyota, TPS, a gente tem equipe que vai lá e analisa como é que nós podemos melhorar o tempo de uma rede. Ah, não, o tempo de reparo é 1 hora, então vamos fazer 1 hora. Não, dá para você fazer em 40 minutos. Como? Vamos pensar. Mas para a gente ter bons processos, para a gente conseguir garantir que isso funcione, eu vou depender das pessoas. Certo? Então isso envolve, eu vi muito isso no Congresso agora, a questão de contratação, por exemplo. De contratar o perfil certo, de você ter o treinamento correto, de você alinhar a expectativa com esse colaborador do que ele pode crescer, porque senão ele fica olhando para o lado. Né? Então a gente precisa entender que só vai acontecer. Tem uma pesquisa americana fantástica que eu vi lá no Congresso, que 73% das perdas de satisfação do cliente, na pesquisa que eles fizeram nos consulados lá nos Estados Unidos, está ligada ao turnover. Por quê? Eu tenho turnover alto, aí a minha equipe não está preparada, ela chuta, desculpa o termo, ela chuta a cara do cliente ou atende o cliente meia boca. Então as empresas, as funcionárias, lojas, empresas aí, todos os segmentos, precisam estar muito atentas nessa questão de contratação, de retenção de talentos, porque se eu tiver o turnover, e tem gente que não está nem aí, eu tenho o turnover mesmo, manda embora, eu ponho outro. Isso não faz sentido. Se você tem um turnover alto, você está com algum gargalo. E aí você tem um profissional retido, feliz, treinado, que tem uma perspectiva de crescimento, ele vai atender melhor os seus clientes, você vai ter um índice de satisfação melhor, você vai fidelizar melhor os seus clientes. Faz sentido isso? Não, total. Porque o pilar da Toyota, o Toyota Way, né, nós temos 2 pilares, que um se chama Kaizen, o outro é respeito às pessoas. Tá? O pilar da Toyota. Isso eu não Toyota conheço. Way, não? Nunca ouvi falar. E respeito às pessoas. Um dos fundadores falou o seguinte. Qual que é o termo? Desculpa, respeito? Respect people. Respect people. Então, Respeito líder às Kaizen é pessoas. um, Kaizen é um Isso. e respeito. Respeito às pessoas é bem amplo. Numa linguagem bem mais ampla. Aí ele fala o seguinte, que o bem mais valioso de uma empresa, o que é? Cliente. Não. As pessoas. As pessoas. As pessoas que estão lá dentro. Que clientes externos e internos, né? Os clientes internos, que é os nossos. O bem mais valioso são as pessoas. Essa pessoa, esse profissional, pode levar a sua empresa para o sucesso Ou pro Ou buraco. pro buraco. fracasso. Nossa, cara. Tá? Então, vamos Aula. cuidar bem das pessoas. Cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas. Isso faz muito sentido. Eles falaram muito isso no Congresso, da importância de você cuidar do Isso ser não humano. é isso. E até um grande amigo meu aí, que é gerente geral, diretor da Bela Oscar, que é o Rodrigo Flecha, ele tem uma frase que é: cuide de pessoas, isso vende. Isso vem. Né? Então um abraço pro Rodrigo Flecha aí, mais uma que eu aprendi com você, meu amigo. Mas lá eles falaram muito dessa questão de cuidar das pessoas, do ser humano. E com essa loucura, com esse mundo que a gente está vivendo aí, digital, pandemia, houve uma queda. Né? Assim, a gente percebe que as empresas, houve muitas demissões, né? Houve uma mudança, muitas profissões até acabaram, muita gente mudou de profissão, e eu acho que essa parte de gestão, de cuidar das pessoas, acabou ficando de lado, né, Adriano? Total. Porque mesmo na Toyota, né, quando você contrata um consultor de vendas, ele tem que participar de um treinamento de 1 dia sobre Toyota Way. O que é Toyota Way, para a galera saber? O que é É a Toyota? filosofia Toyota. Ah, filosofia Toyota. Valores O jeito do Toyota de ser, né? De ser. Valores da Toyota. Para que eles realmente... Por que ele tem que tratar o cliente dessa forma? Por que eu tenho que falar satisfação do cliente sempre? Puxa vida, satisfação do cliente. Pô, isso aí não vende. Que aula, hein, Daniel? Você pode criar o Prospect Pro Day, por favor, aí para os nossos colaboradores? Fazer isso daí. Anota aí que essa ideia é E aí fantástica. tem vários exercícios, simulações. O Ademar vai ajudar a gente com Para esse... poder entender. Né? Porque tem um... Eu lembrei de um caso que aconteceu com um técnico da rede Toyota, né, até de Campinas, né, pessoal? Um técnico que participou do treinamento, entendeu a filosofia Toyota e é um técnico realmente que veste a camisa. Num belo domingo, 10 da manhã, ele estava de moto indo jogar bola com os amigos e viu um carro Toyota parado. Puxa vida, ele olhou o carro Toyota, ele parou a moto, disse: olha, eu sou da concessionária, ele identificou e ele foi verificar o que aconteceu com o carro. No domingo, ele viu o carro dele, ligou para o gerente, pediu para abrir a concessionária, ele levou o carro dele lá, arrumou o carro dele e o cliente seguiu a viagem. O cliente mandou uma carta agradecendo que nunca foi tratado dessa forma. Que Até arrepia, Ademar, incrível esse case. Aí o dono da concessionária leu a carta, vai chorando assim de emoção, que o cliente mandou uma carta assim de coração. Agradecimento. Agradecimento. Olhando o ser humano. Olhando o ser humano.
Eu vi muito lá no Congresso essa questão, que incrível esse case, Daniel. Nossa, essa me arrepiou, cara. Abrir a concessionária, arrumar e devolver. Isso é você domingo, olhar para o cliente no domingo, fidelizar o cliente, cara. E a gente precisa cuidar das pessoas. Isso quando eu falo dos clientes, os clientes internos, que são os nossos colaboradores, e os clientes externos. Então a gente precisa, até na hora da venda, na hora de atender um cliente que vem fazer a revisão, para quem é de pós-vendas, né, olhar o ser humano. Né, o Benê da Gestalt, grande abraço a ele, me ensinou uma frase que eu já incorporei na minha palestra, que é você se interessar genuinamente pelo ser humano. Eu não estou lá para vender um serviço, sim, eu estou lá para... eu quero que o Ademar, cara, eu quero ajudar esse cara. Por que você trocar de carro? Eu vou entender a história do Ademar. Por que... Então, o cara viu de moto, parou e falou, cara, vou ajudar esse cara que ele quer ajudar, mas isso é genuíno. Não é de uma forma falsa, eu quero vender aqui, vou ganhar minha comissão. Não, eu vou ajudar, eu vou olhar a pessoa, vou ouvir a história dessa pessoa e aí eu vou conseguir aí criar uma conexão, uma empatia e aí as coisas fluem naturalmente. E eu vou falar, vendedores de alta performance, para vocês que estão aí acompanhando a gente, vendedores de alta performance, você vê esse tipo de perfil. São pessoas que têm o propósito de ajudar outras pessoas, né? E com isso eles vendem mais, porque faz um trabalho bem feito, gera uma repercussão, gera uma notoriedade, as pessoas comentam, as indicações aumentam, o cara consegue resultado. Fantástico. É isso mesmo. Né? São dados, são para simples, mas no dia a dia, para aplicar isso não é tão fácil. Porque simplesmente o técnico podia ir embora no domingo, vou embora, eu não vou olhar nada, o problema é meu. Eu quero falar de um tema que a gente assim, eu me considero especialista, que é o follow-up, né? Para quem acha que follow-up é perseguição do cliente, follow-up é acompanhamento, né? É você acompanhar ali um processo, um cliente. Tem gente que acha que follow-up é só para cliente, né? Então tem follow-up do processo. Então, implantei o processo, eu preciso acompanhar, fazer o follow-up é você interagir, é você acompanhar para ver se aquilo está acontecendo ou não. E eu queria saber, acho que linka muito com a nossa metodologia do Ademar, a importância do follow-up, né? Desse acompanhamento na hora que você está implantando um processo. Se você tem alguma dica para quem quer, eu vou colocar aqui, sei lá, um sistema, o AutoConf, né, que é o melhor sistema de gestão para loja multimarcas do Brasil, operação de usados até em concessionária do Brasil. Não adianta eu ter uma ferramenta fantástica se eu não tiver uma equipe treinada, se eu não tiver acompanhamento, né? Então, você vê empresas que estão indo super bem, melhorando os resultados com o AutoConf e outros que não conseguiram implantar. Mas não conseguiram implantar não por causa do sistema, por causa de quem opera o sistema e por falta de acompanhamento. Eu queria que você falasse um pouquinho, quando você vinha com um processo, ou quando você hoje vai implantar um processo, como é que você trabalha o follow-up, acompanhamento, que dica que você dá? Né? Importância e dicas, vamos dizer assim. O ponto principal que nós falamos sempre dentro da Toyota é a parte de... nós usamos um termo chamado Mieruka. Não sei se você ouviu falar de Mieruka. Mas eu quero aprender. Mieruka é um termo em japonês, mas você está enxergando, você consegue visualizar. Gestão à vista. Gestão à vista, que fala em português. Mas tudo você tem que ter, você olhou, você consegue enxergar o que está acontecendo. Indicadores, KPIs. E diário, você pode estar ali olhando, implementou algum processo? Que dia que você implementou? Dia 10. Ok, implementou, treinou, pessoal, todo mundo alinhado e vamos seguir. Melhorou o indicador, ficou igual, diminuiu, caiu. O que está acontecendo? Vá olhando na implementação. E deu algum problema? Opa! Reúne de novo. O que está acontecendo? Por que não melhorou? Nós temos que buscar sempre a causa raiz do problema. Follow-up, acompanhamento, para ver se está sendo seguido ou não. Constante, diário, alguns podem ser... Então, primeiro tem que estabelecer quais são os indicadores, ter um quadro de gestão à vista, né? E eu vou decidir, né? Esse indicador eu vou olhar semanal, esse eu vou olhar diário. Sim. Talvez a gente tenha alguns que a gente fala para olhar 2 vezes por dia, né, Dani? Não vou dar spoiler aqui, mas tem processo nosso que é 3 vezes por dia para olhar, porque senão não vai acontecer. Então, esse acompanhamento, esse follow-up gerencial da gestão em cima de implantação de um processo, ele é fundamental para que aquilo aconteça de fato, né, Ademar? Sim. Porque não adianta nada você dar um treinamento, ferramenta, se o pessoal não coloca em prática. Às vezes o gerente não tem acesso ao sistema de CRM. Às vezes, né? Então a gente precisa ficar muito atento nessa questão de definir o indicador e de acompanhar de fato. Ter uma rotina, né, Dani, para fazer Cara, eu ia falar exatamente isso. O gestor ele tem que ter uma rotina. Porque se não entrar na rotina dele, cara, é dinheiro investido por besteira, porque é dinheiro perdido. Eu vou lá, eu contrato um sistema, eu coloco... O que você falou é verdade. A gente já chegou em algumas concessionárias onde a gente pediu para o gestor o relatório e o próprio gestor não tinha acesso ao sistema de CRM. Você fala, cara... Como é que ele está gerenciando? Então, assim, não está na rotina dele
ter um horário específico ou um dia na semana específico para ele ir lá e ver aquele indicador. Isso. E é claro que esses indicadores têm que ser colocados por pessoas que realmente entendam o processo, por que está colocando isso, e ter dados corretos. Porque se você alimentar o sistema com, não vou usar o termo aqui, mas dados ruins, tá? Você vai ter relatório ruim. Imagina que alguém ia maquiar um relatório. Isso nunca aconteceu, de alguém chegar assim e colocar um número errado. Isso só acontece em outros países, não é? Só. Eu vi em outro segmento. Eu vi em outro país também que, por exemplo, nós implementamos para medir o fluxo. Primeira coisa, chegou um prospect, tinha um cliente na concessionária, tem assessor de vendas. Vai ter que pegar o seu nome, se tem carro ou não tem carro, que mídia que te traiu e que carro você está procurando. Tá? Só isso. Acabou. Ok? Mas, um país aí que eu não sei como é que, não lembro o nome, mas começaram a colocar informações assim, bem interessantes. 98% dos clientes do fluxo estava lá. Passou e viu, entrou. Eu falei, então, propaganda de marketing pode tirar, né? Exclui tudo, evento pode tirar. Porque todo mundo passa aqui na frente e entra e olha, então... Estou gastando dinheiro com marketing sem necessidade. Sem necessidade. O pior de tudo é quando o gerente fala assim pro vendedor, olha, o pessoal audita, então não fica colocando a mesma mídia, tá? Então se alterna. Então, não o gerente chega ao ponto de treinar o vendedor em como burlar o sistema para não... Para a montadora ou para o diretor, não... Ó, senão vão pegar no teu pé aí, hein? Então é de cima para baixo. Ademar, quando eu quero implantar um sistema, uma metodologia, um processo, eu preciso conscientizar o dono, o diretor. Se não for de cima para baixo, não vai acontecer. Não acontece. Então é muito importante você ter essa consciência do top-down, mas claro que tem que estar com os diretores alinhados, os gerentes alinhados, a equipe alinhada e todo mundo trabalhar junto. E o dono chega na reunião e dá total suporte para o processo que está sendo implementado e apoio. Legal. E acompanhar e ver os números para poder realmente ver que está sendo feito e tem dados esquisitos. Puxa vida, o que está acontecendo? Vamos auditar. Quem? Passou e 98%. Pera, vem cá. Como é que explica isso? Posso ligar para a assistência e perguntar mesmo se eles... Né? Faz uma auditoria prévia. Faz uma auditoria. Tudo bem que nós implementamos vários processos e claro que tem auditoria, sim, tá? Sim. Tem auditoria, o pessoal vai lá, tem cliente, né, misterioso que vai lá, simula uma compra, a gente começa a entender. Problema no pós-vendas, sai. Ademar, estamos chegando no fim aqui do nosso podcast, mas tem uma pergunta que eu quero te fazer. Você sempre esteve do lado do cara que gera o processo. E agora você tem uma loja. Você comentou com a gente. Como é que está do outro lado da moeda ali? Sim. Né? Porque agora você tem a tua equipe para colocar o teu processo, você está de olho, você está vendo o que acontece. Qual que é o desafio agora de estar desse outro lado? Sim. O desafio é aquela mesma história que eu via também quando eu estava do outro lado. Né? Ademar, eu preciso vender, eu preciso fazer isso, preciso ligar, eu preciso fazer aquilo e não consigo fazer. Realmente um desafio, sim, tá? É um desafio que eu tenho também, que eu estou enfrentando, mas... Transformar pessoas. Chego lá, explico para ele o que está acontecendo, cadê seus leads. Aí você faz o acompanhamento. Faço acompanhamento, olho. Porque a Toyota faz muito bem esse acompanhamento de indicadores e de processos, né? Você é um cara que tem e na ponta, quando você vai lá acompanhar o vendedor, o gerente, fazer aquilo rodar, é desafiador. Um dos boletos que a gente mais ouve, né, Daniel, não tem o tempo. Né? Então, assim, e não existe falta de tempo, né, Ademar? Existe falta de prioridade. Né? Então, assim, não, eu não tenho tempo para atender o Ademar. Não priorizei atender o Ademar. Não, eu não tenho tempo para ver a minha mãe. Não priorizei ver a minha mãe. Você não priorizou. O dia tem 24 horas, eu trabalho 8 horas por dia e naquelas 8 horas ou naqueles 24 horas eu vou estabelecer prioridade. Sim. Então, muitas... E aí entra até numa questão da gente poder ajudar o nosso time comercial a gastar tempo com o que gera mais resultado. Porque às vezes a gente vê o cara ali falando que não tem tempo de preencher o sistema de CRM, lá, o AutoConf, o gestor de leads, não tem tempo de atender um cliente do pós-venda, não tem tempo de fazer um follow-up, mas ele tem tempo, sei lá, para ficar no cafezinho meia hora batendo papo, tem tempo para, sei lá, faz 2 horas de almoço. Então, a gente precisa, o gestor, né, o líder, ele tem que olhar as rotinas e ver por que a equipe está fazendo ou não está fazendo e criar plano de ação. Quando você fala de olhar o indicador, quadro de gestão à vista, eu tenho que analisar semanal, diário, depende, mas eu tenho que criar plano de ação. E eu sei que você, né, tem uma experiência. Pô, eu saí de lá, não está acontecendo, eu crio um plano de ação
coloco para rodar, corrijo rota e faço acompanhamento e follow-up desse plano de ação, não é isso, né? Sim. Usa-se muito o termo, aquele PDCA. Você já ouviu falar muito, né? Plan, né? Planejamento. Fala pra galera o que é, que quem tá ouvindo a gente pode não conhecer. O PDCA, realmente, quando você implementa qualquer processo, nós temos que checar isso, né? Primeiro é planejar bem, ok? Depois, plan, do é executar isso, tá, pessoal? Executa bem o que você planejou, ok? Depois tem que checar. Verifica isso diariamente, semanalmente, o que está acontecendo. E depois, se tiver algo fora do seu, né, do que você tinha planejado, tem que corrigir, tem que ter uma ação para poder corrigir. Um plano de ação. E um acompanhamento em cima do plano de ação. Isso. E aí volta. Isso sempre gira. Tá dentro do Kaizen, nunca melhoria contínua. Sempre melhoria contínua. É que tem vendedor de carro, Ademar, que ele tem um diploma, ele é formado em tudologia, você já viu? Ele já sabe tudo. Então ele não precisa, né, ter uma melhoria. Porque eu já estou há 20 anos, já estou há 30 anos, né? O que a gente mais vê no mercado, aí, concessionária, lojas, é os professores de Deus. Eu já faço, eu já sei, eu não preciso. Eu, como sou mais burrinho, todo ano eu vou lá para os Estados Unidos. O Daniel também, meio burrinho. Faço treinamento. Tá fazendo treinamento 2 por mês, você faz, né? Cara, então, mas a gente faça essa brincadeira porque temos que realmente buscar treinamento constante. Né? Então, a gente não pode achar que a gente não precisa mais. Né? Faz sentido, né? Faz sentido e realmente eu vejo também dessa mesma forma. Né? A gente tem que estar sempre aprimorando, sempre melhorando. O mercado está mudando. O cliente está mudando dia a dia. Como é que podemos dizer? O comportamento do cliente está mudando. Então nós temos que, cada vez mais, também, claro, tem que estar preparando em como atender esse cliente. Porque o foco realmente é satisfazer, atender bem esse cliente. Porque se você atende bem, a venda é uma consequência até que nós falamos. Né? Fantástico. Cria um relacionamento, cria uma conexão. Isso. A venda vai acontecer. E a venda vai acontecer. Fantástico. Porque o cliente já vai estar com 2 pés e puxa, ele vai querer empurrar um carro que eu não quero, vai querer vender acessório que eu não quero, quer vender bem. Então já está armado, podemos dizer assim, né? Então nós temos que passar credibilidade e confiança para ele. É um dos nossos desafios, assim, dos nossos propósitos na Prospect Pro e até nas parcerias que a gente tem aí com vários outros em várias outras empresas, é mudar essa percepção do mercado que vendedor de carro usado é pilantra, né? Vendedor é enrolão. A gente tem que mudar isso, a gente tem que profissionalizar. E a gente tem ali também o Marcelo Cruz, lá da Sindialto, da Alvesp, da Associação de Lojistas aqui do Estado de São Paulo. Quero parabenizar o Marcelo Cruz pelo trabalho incrível que ele está fazendo lá. Está fazendo toda a diferença, porque ele fala muito dessa questão de formalização. Né, da gente conseguir realmente formalizar as operações de seminovos no estado de São Paulo, né, no Brasil. Então, vamos tirar esse estigma que vendedor é enrolão, é mentiroso, se eu for comprar numa multimarca, vão me enrolar. Não, existe muita loja séria, muita empresa séria, não importa se é do mesmo jeito que tem concessionária muito séria e outras que também tem problema, então a gente precisa estar consciente da importância da gente formalizar, né, e o Marcelo tem conseguido resultados incríveis aí com o trabalho pelo Sindialto, pela Alvesp. Parabéns aí ao Cides, Marcelo, pelo trabalho, e a gente precisa mudar, né, essa percepção do mercado, né, Ademar? Você concorda? Porque eu vou lá na tua loja lá, eu tenho certeza, né, porque eu conheço esse mestre aqui de vendas, de gestão, que é o Ademar, que eu duvido que o cara vai lá, ele não vai estar claro, ele não vai ter tudo certinho, e a gente precisa pregar essa cultura, né, Daniel? Não, total, cara. Eu acredito muito nisso. De fato, o nosso mercado no passado tinha muita gente que era meio que pilantra, e está no nosso poder. É responsabilidade nossa mudar essa cultura. Né? Para você que é vendedor, que está lá no canal digital, tem a tua presença digital, cara, coloca a tua cara a tapa ali, mostra quão profissional você é, porque isso daí vai fazer a gente colocar esse nosso mercado, né, essa profissão de vendedor num status muito melhor. É isso que eu quero, é isso que a gente prega já há bastante tempo, a gente está difundindo isso no Brasil. É muito, muito prazeroso. É isso mesmo. Bacana? Muito bom, Ademar. Queria que você fizesse um fechamento, né? A gente teria conversa aqui por acho que umas 15 horas, né? Cara, tem. Mas eu queria que você fizesse um fechamento aí, falasse para a nossa audiência, para o nosso público, quiser dar uma dica, falar um pouquinho sobre o mercado, fica à vontade aí para dar um recado para a galera. Muito obrigado por ter aceitado. Espero que a gente possa fazer outra, porque aqui não chegamos nem a 5% do que a gente tem para aprender com esse monstro aí. Sim. Parabéns pelo trabalho que você desenvolveu, pela tua trajetória. Obrigado. É inspirador, né? Tem gente que fica 5 anos, 3 anos numa empresa, você ficou 29 anos numa empresa, né? E teve um resultado muito acima da média, por isso que hoje você tem outras empresas.
Né? Então fala pra galera, deixa um recado final. Muito obrigado, Ademar. Fica à vontade aí, tá com você o microfone. Bem, obrigado, Rafael. Obrigado, Daniel, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. E a mensagem final é a seguinte, pessoal. Tem processo? Vamos seguir. Vamos levar em termos de preenchimento, em termos de dados, essa seriedade que nós temos que ter para poder passar credibilidade para os nossos clientes. Não somente para carros zero, mas carros seminovos, carros usados também. Nós temos que ter oferecer esse diferencial para os nossos clientes, passar esse uau para os nossos clientes, que realmente isso vende muito. Então, buscar realmente a satisfação do cliente. Não, mas satisfação do cliente só para carro novo. Não, pessoal. Carro seminovo também. Nós temos que realmente surpreender esse mercado e buscar, e com isso, volumes cada vez maiores e crescimento dentro desse segmento. Tá bom? Excelente. Muito obrigado, Ademar. Bola. Dani, faz o fechamento aí pra galera aí. Cara, quero reforçar o que o Ademar falou. Gente, o processo não tá lá por capricho. Se alguém colocou aquele processo é porque tem um objetivo por trás dele. Tem um porquê. Se é padrão da empresa ter o crachá, é para quê? Para que o teu cliente saiba quem é você, que lembre o teu nome. Né? E todos os processos são definidos dessa maneira. Tem um porquê. Se você está em dúvida por que seguir um processo, pergunta, gente, qual é o porquê desse processo? Aí sim você vai entender e você vai dar muito mais valor. Beleza? Ademar, muito obrigado. Show de bola estar aqui com você. Agradeço. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Isso aí, Rafa. Tá Show de contigo bola. aí. Ó, em breve vão ter novos episódios. Acompanhe a gente lá, Prospect Pro no YouTube, Prospect Pro Oficial. Se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, galera. Tamo junto e bora vender, né, Dani? Bora vender, gente. Isso aí. Bora, tá bom. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.